Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco e você é o host, você é o apresentador desse programa, como sou em todos os outros. E hoje nós temos um convidado muito especial, que tem um currículo muito vasto, mas antes da gente falar dele, tem alguns recados, tá? O primeiro recado é para você que tá aí do outro lado, que quer indicar um profissional pra gente, que está a fim de sugerir um bom profissional, um profissional capacitado para estar aqui no nosso programa, eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram do podcast Bússola Profissional ou deixar aqui nos comentários do YouTube, tá? Esse é o primeiro recado. A gente tem a intenção de participar, de fazer podcast com profissionais do Brasil inteiro, então não precisa se limitar ao Rio de Janeiro, pode ser em Florianópolis, pode ser em Brasília, pode ser em qualquer lugar do Brasil. A gente vai chegar até esse profissional, obviamente você vai indicar, você vai mandar o link dele, a gente vai dar uma olhada nesse link do Instagram, vai tentar entrar em contato com esse profissional, e se der tudo certo, ele pode estar aqui no próximo programa, no próximo episódio do podcast Bússola Profissional, tá? E o segundo recado é para você, empresário, que está querendo aumentar as suas vendas no digital. E aí, para falar sobre isso, a gente tem que falar da Tá No Bolso. A Tá No Bolso ela é uma startup que ela está revolucionando a jornada do cliente de muitas empresas brasileiras no digital. E como é que ela faz isso? Ela, por meio de alguns produtos específicos, ela consegue entregar até 300% em aumento de vendas para essas empresas, tá? E por onde que ela faz isso? Ela tem 3 produtos principais. Esse primeiro produto é o FGTS Pay, ou seja, você vai dar a oportunidade do teu cliente, do teu lead, fazer um pagamento por meio do FGTS. Além disso, você tem a recuperação e automatização de vendas por inteligência artificial. Então, aquela pessoa que chegou lá no teu perfil, aquela pessoa que colocou o produto no carrinho, mas não comprou, por meio de inteligência artificial, a Tá No Bolso ela vai conseguir recuperar aquela venda, ela vai conseguir aumentar o número das tuas vendas nesse sentido. E por último, tem a recuperação também por inteligência artificial dos devedores, ou seja, pessoas que compraram, não pagaram determinado boleto, se você vende no boleto, estão te devendo de alguma maneira. Por meio da inteligência artificial, a Tá No Bolso ela vai conseguir resolver esse litígio aí com o seu devedor. E o legal de falar sobre isso tudo é que toda essa jornada que a Tá No Bolso ela implementa é por dentro do WhatsApp. É a primeira empresa que faz isso. Ou seja, o teu cliente ele não vai sair do WhatsApp para conseguir ter essa relação contigo, para conseguir fazer uma compra. Tudo é feito pelo WhatsApp. Esse é um dos grandes diferenciais da Tá No Bolso. E para você que está ouvindo e você assiste esse podcast, o nosso patrocinador, né, o CEO da Tá No Bolso, ele foi o episódio 2 aqui do nosso programa, o Fábio Rito, ex-diretor da Casa da Moeda, e agora com esse projeto que tem trazido resultado para tantas empresas no Brasil. Então vale a pena conferir esse episódio, vale a pena conferir a Tá No Bolso. O QR Code tá na tela, aqui embaixo, se eu não me engano, ou então aqui na tela. O QR Code tá por aqui. Acessa, aponta a câmera do seu celular que você vai conseguir entrar em contato com a Tá No Bolso para você implementar isso na tua empresa hoje mesmo, tá bom? E agora vamos ao nosso convidado. O currículo do nosso convidado aqui é pesado, mas a gente vai falar um pouquinho aqui da trajetória nesse pequeno resumo e ao longo do nosso programa a gente vai esmiuçando essa pequena cronologia da trajetória dele, tá? Ele é formado em engenharia pelo IME, ele é formado em Finanças e Economia pela IBMEC. E em 2019, ele entrou no governo Bolsonaro. Ele primeiro participou de um ministério e depois ele foi convidado para ser o presidente do BNDES. E hoje ele é um dos sócios fundadores da Eve Capital, uma empresa que a gente vai falar muito ao longo do nosso programa. Hoje a gente tem o prazer de anunciar o episódio com Gustavo Montesano. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Manão. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui contigo. Pô, obrigado você, cara, por ter topado vir aqui no nosso programa, falar um pouco da tua história, ajudar um pouco as pessoas que estão aqui do outro lado. A gente já se conhece há um longo tempo. Eu te conheço muito mais como Johnny do que como Gustavo Montesano. Mas a gente vai falar um pouco dessa trajetória tua aí ao longo do tempo. E eu queria começar já dando um primeiro gancho pra gente iniciar esse papo. É sobre esse teu lado militar, esse lado que você se formou no IME. Você trabalhou no mercado financeiro, foi presidente do BNDES, mas você começou como engenheiro? Me explica isso aí. É isso mesmo, cara. Eu comecei minha vida como engenheiro militar e eu diria que tanto engenheiro quanto militar, eles foram quase que, vamos falar casuais, mas foram consequências do momento. E, na verdade, a minha entrada no IME, ela foi, eu diria, bem materialista, porque eu fazia colégio de São Bento, aqui no centro do Rio de Janeiro. Pô, legal. Fazia o 2º grau lá.
E Os melhores colégios do Rio de Janeiro. Né? na época era, acho que ainda é, um dos melhores do Rio de Janeiro, assim, Enem, etc, nos que mais aprovavam em faculdades tops. E aí eu fazia o segundo grau lá, e aí tinha aquelas excursões de colégio que você ia visitar a faculdade e tal, e uma das excursões foi pro IME. E eu conhecia pouco do IME, para falar a verdade, e tinha lá uns militares que recebiam a gente de farda, etc, né? Eu achei o negócio ali tudo arrumado, limpinho, bacana. Já estava inclinado a fazer engenharia, estava entre engenharia e economia. Até que o coronel chegou lá para mim e falou, ó, aqui vocês vão ser igual um estudante civil, só que vão usar essa roupa aqui, fazer ginástica, né, fazer treinamento militar, e vão ganhar R$ 380 de salário por mês. Você pensa aí, Tô cara, rico. 380 salários por mês. E em 1997, eu falei, tô rico. Tô Pronto, rico. aqui que eu quero estudar, pô, vou receber dinheiro para estudar. E aí, na verdade, só a parte dos R$ 400 que era verdade. O resto era meio balela, mas aí o cara me convenceu, eu fui parar no IME. E aí, durante a faculdade militar, cara, eu tive aquele processo que eu acho que muita gente passa com o Exército Brasileiro, de primeiro você tem ali uma repulsa, né, uma aversão. Primeiro impacto, né? Aquela rigidez, aquela formalidade, e aí com o tempo dos rituais se repetindo, né, daquele negócio repetitivo e padronizado e militarizado, e, né, dos rituais, um belo dia você cai a ficha e você, uau, isso aqui é muito poderoso, isso aqui é muito Isso me transformou, né? me de certa transformou forma. como pessoa. Então, a minha estadia no Exército, que durou aí, 6 anos, né, porque a minha faculdade foi um pouco mais longa, Caramba. eu diria que me formou como profissional, cara. Eu admiro pra caramba o Exército Brasileiro, levei muitas lições, e acho que a coisa mais bonita que o Exército me ensinou foi liderança e coletivismo, né? Trabalhar em camaradagem ali com uma equipe. Então, o polo aquático que a gente, né, foi atleta também trazia isso, mas o Exército trouxe muito isso, de aprender você a liderar pessoas e de ser liderado. Então, acho que quando eu cheguei para trabalhar efetivamente, eu tinha essa formação não tão consciente, mas que para mim carrego na minha vida até hoje. Sou muito grato ao nosso Exército Brasileiro. Pô, legal demais. E eu estudei muito a tua vida, obviamente, pra gente ter esse papo aqui. Eu olhei outros episódios de podcast que você já participou, li muitas matérias de jornal. Já conhecia um pouco da tua vida também pra gente se conhecer anteriormente. E de início a gente já pode, né, colocar um destaque porque você teve duas ferramentas muito poderosas logo no início. Você teve o esporte, que você foi atleta, e você teve esse lado militar. Então vocês acham que não só o esporte, mas o esporte e o lado militar, eles influenciaram pra tua mentalidade, pra forma como você vê a vida hoje? Pô, absolutamente, cara. Eu diria que a atividade esportiva, que primeiro eu fiz uns 7 anos de jiu-jitsu, né? Disputando Cara, você campeonato. fez tipo, jiu-jitsu ainda? Eu fiz até uns 14 anos, mas pô, fiz dos 7 aos 14, então um período longo. Disputava o Campeonato Carioca, disputava o Campeonato de Academia. E depois fui pro polo aquático, também num ambiente competitivo, onde eu fiz até chegar na faculdade. Fiz uns 4 anos a nível bem competitivo. E essa disciplina, essa resiliência, essa força mental, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, eu diria que essa formação era provavelmente mais importante até do que a acadêmica, né? Então, o profissional que eu me tornei, a pessoa que eu sou, ela é totalmente moldada aí por essa prática esportiva e militar na sequência, que tem muito em comum, né? Com Que é a certeza. disciplina, força mental, trabalho em equipe, etc. Pô, legal demais. E aí a gente acaba vendo o seguinte, você foi pro IME, você foi atleta, você teve esse lado militar, mas o que que deu na sua cabeça pra você sair desse lado e ir pro mercado financeiro? Não são coisas que convergem com facilidade, né? Na verdade, cara, a engenharia, que foi a faculdade que eu Aham. fiz, eu diria que, como eu te falei, eu caí na engenharia meio que por dúvida de estar em engenharia e economia. E aí caí no conto dos R$ 400, mas foi muito bom, porque eu passei a ser, entre aspas, independente financeiramente para a Legal. parte de lazer, balada, viajar com o namorado. Eu tinha meu dinheiro, não precisava pedir mais pro meu pai. Meu pai era casa, comida e roupa lavada. E R$ 400 era dinheiro, Dinheiro né? pra caramba. Dinheiro de hoje deve ser uns 2.000 e poucos reais. Então, tu imagina um cara de 18 anos com 2.000 e poucos reais na conta e a casa toda paga. Então, fazia diferença pra caramba no meu lifestyle, vamos dizer assim. E logo quando eu cheguei no segundo ano de engenharia, mano, eu vi assim, errei. Putz, não era engenharia que eu tinha que ter feito, era Jura? economia. Caramba. Porque eu gostava de matemática, cálculo, física, essa parte eu gostava, mas aí quando eu comecei a lidar ali com a engenharia propriamente dita, de produzir coisa, fabricar, fábrica, etc., eu falei, acho que eu sou mais do mundo da economia mesmo. Só que eu já estava no segundo ano do IME, e aí naquela época tinha uma bolsa sanduíche, uma graduação sanduíche, que você fazia um concurso do governo federal, e você podia morar um ano, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou na França. Também pago pelo governo federal. Legal. E aí eu falei, cara, já que eu tô aqui, já que tem essa bolsa para eu poder disputar, deixa eu fazer essa bolsa, né? Eu passando por essa bolsa, depois eu vejo. E acabou que eu passei para a bolsa. E na época também era uma bolsa também paga pelo governo federal.
E aí eu passei um ano na França, cara, eu ganhava 850 euros por mês pra morar na França. Aí você realmente, ali você estudando. tava milionário. Milionário, milionário. E aí eu fui pra essa graduação sanduíche, morei um ano na França. E aí quando eu voltei, cara, faltava 2 anos pra me formar. Eu falei, cara, agora quer saber? Deixa eu terminar a faculdade aqui mesmo. Terminar, né? Começar e não terminar. Deixa eu terminar a faculdade aqui mesmo. E depois, e aí nesse processo eu arrumei um estágio no Banco Opportunity. E foi ali que eu mergulhei no mercado financeiro. E aí, cara, foi amor à primeira vista. Quando eu cheguei ali, foi amor à primeira vista. E eu acho muito interessante isso na tua história, que você falou assim, quando eu tava no segundo período, ou no segundo ano da engenharia, eu falei, pô, isso aqui não é pra mim. Eu tive a mesma sensação quando eu fiz direito, né? Eu fui descobrindo... Você fez direito? Fiz direito. Quando eu cheguei no 7º período, né? Eu achei que a advocacia eram aquelas séries americanas, aqueles grandes tribunais do júri. Aí eu cheguei no 7º período e falei, peraí, não é o que tá acontecendo aqui. Eu tenho o Tribunal do Rio, né? Ali, eu tenho que visitar o Tribunal do Rio, eu tenho que entregar a petição, às vezes... É uma outra trajetória, é um outro assunto. Assim, não tem nada a ver com aquela advocacia dos Estados Unidos que a gente vislumbrou de uma maneira geral. Então, eu fiz essa transição de carreira, eu falei, realmente, isso aqui não é pra mim. E um dos motivos da gente fundar esse programa, Bússola Profissional, é muito por causa disso. Bacana. Porque a gente pensa, pelo menos a ideia em si do programa inicialmente, é que a gente identificou que as pessoas elas trocam de faculdade por 2 motivos principais. O primeiro é por elas não saberem o que elas vão estudar na faculdade e o que elas vão executar na vida profissional. E do outro lado, pelo fato delas acharem que o ganho financeiro não é tão bom, ou então chegarem na profissão e descobrir que não era aquilo que elas imaginavam financeiramente falando. Então, a ideia do podcast Bússola Profissional é a gente trazer profissionais de diversas áreas. Hoje a gente está trazendo você, que a gente pode falar do mercado financeiro, a gente pode falar da engenharia, mas você pode trazer pra gente essa tua visão de como é que foram as dificuldades no mercado financeiro, como é que é essa carreira, como é que é o início, o que você enfrenta, o que você não enfrenta, quais são as facilidades. Então, hoje você é a bússola profissional de quem tá assistindo. Legal. E aí, você sendo a bússola profissional de quem tá assistindo, eu queria colocar uma pergunta pra você. Quem foi a tua bússola profissional? A pessoa com quem você olhou com respeito e admiração e falou assim, eu quero ser igual a esse profissional? Cara, eu diria que foi meu pai. Jura? Não é meu pai. Porque eu não diria igual a ele, mas o meu pai, ele é professor, né? A carreira inteira dele é acadêmico. Ele fundou o IBMEC Faculdades e ele era justamente professor de finanças, administração, economia e finanças. Então lá em casa, desde que eu tinha, sei lá, desde que eu me entendo por gente, meu pai é muito intelectual, muito estudioso e ficava batendo papo de filosofia, de história, de geografia, de biologia, todas as ciências sociais, né, que permeiam ali o mundo mercado e econômico, só que sempre com uma pegada financeira. Legal. Então, através de conversa, ele me ensinou o valor dos juros no tempo, me ensinou conceitos monetários, me ensinou conceitos fiscais, conceitos de previdência. Só que eu não percebia aquilo. Eu só ia conversando naturalmente. E aí foi por isso que quando eu cheguei no mercado financeiro, na verdade foi um amor à primeira vista, que é como se eu estivesse sendo preparado desde que eu tinha 8 anos de idade para aquele momento. A vida inteira você conversas com meu pai. Eu não tenho perfil acadêmico, meu pai é um cara apaixonado pela academia. Então, não posso dizer que eu queria ter uma carreira, eu diria, na execução do conhecimento como a dele, que é de produzir conhecimento científico e formar pessoas, que é algo super nobre. O meu não, era mais produzir, né, eu diria, conhecimento financeiro, né, para ganhar dinheiro, gerar lucro e criar negócios. Então, eu diria que minha grande bússola profissional, eu tive a sorte de estar em casa com meu pai, que é um cara que, porra, além de amar o nosso pai, né, respeito e admiro pra cacete intelectualmente, assim. Então, ele involuntariamente foi botando essa semente na minha cabeça. Aí quando eu chego lá no Opportunity aqui no Rio de Janeiro... Que foi o início da tua carreira, né? Para trabalhar como estagiário de private equity, pô, me apaixonei por aquele negócio. Adorava fazer aquelas contas, adorava fazer relatório, estudar mercado. Então fiquei excitadíssimo e mergulhei de cabeça e falei, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E aí você conseguiu sair de estagiário da... Perdão? Opportunity. Da Opportunity e você foi pro BTG, né? Que foi na onde época começou... era Pactual. Isso, exatamente. E aí, só pegando o gancho, a minha história do estágio de Opportunity, eu diria que ela é até parecida da forma que eu entrei no IME. Porque quando eu voltei da França, desse intercâmbio, eu falei, vou procurar um estágio. Aí eu lembro que até a moça lá do IBMEC, que meu pai me recomendou, me ajudou. Aí tinha 3 estágios disponíveis na época. Tinha 3 ali ao mesmo tempo, na verdade tinha 4. Tinha um que era da Shell, né? Baita empresa. Sim, pô, claro. Minha primeira opção era a Shell, né? Então eu mandei meu currículo para a Shell. Segundo era da Red Bull. Caramba. Red Bull te dá asas. Uma empresa grande, hein? Não sei se era tão grande, não era tão grande, não. E tinha o Banco Opportunity e o Banco UBS. O Banco UBS era um banco gringo, o Opportunity era um banco brasileiro.
A Shell, eu nem fui convidado para fazer a prova, por algum motivo. A disputa ali devia ser O bem Red Bull me mandou uma resposta dizendo que eu não tinha um perfil, e eu me senti um pouco insultado, porque, pô, sou estudante do IME, né? Baita intelectual, mas eles não queriam um nerd, eles queriam um cara, né, mais estudo de varejo ali para vendedor. E aí a pessoa que me orientou falou, cara, faz do Opportunity, que o Opportunity é hoje no Rio de Janeiro o estágio mais disputado do mercado financeiro. Pô, legal, hein? Então, assim como o IME lá era a faculdade mais disputada e pagava bem, olha, eles pagam bem, e é o estágio mais disputado. Falei, pô, quero fazer isso aí então. Você tem um amor pela disputa, né? Tem, pelo desafio. Eu quero provar que eu realmente tô ali entre esses profissionais capacitados. Acho que é provar e passar pelo processo de se desafiar, entendeu? Sim. Provar para mim mesmo, porque no processo de você tentar que até a prova do IME não é fácil de passar, né? É difícil. São pouquíssimas vagas. Sim. Por e mais... se formar no IME era bem difícil também, porque você não podia faltar aula, você era reprovado por falta de capacitação militar, falta de capacitação física, né? Então tinha uma avaliação ali bem completa e a matéria era puxada. Então, assim, buscar esses desafios, acho que foi algo que sempre me estimulou. E no Opportunity foi a mesma coisa. Então, na hora que me falaram que era o mais disputado do Rio de Janeiro, eu falei, pô, quero isso aí. E acabei passando e tive bons 3 anos lá. Legal. E fazendo essa análise, voltando para esse lado, talvez o teu primeiro combustível tenha sido o esporte, por se desafiar. Depois você sai do esporte, se desafia, vai para o lado militar, onde você aprende a ter disciplina. E depois de você aprender a se desafiar e ter disciplina, você segue a tua trajetória cada vez crescendo mais no mercado financeiro. E aí, como é que você chegou no Pactual? Como é que foi essa... Então, eu fiquei no Opportunity até 2005, e naquela época, para quem é um pouco mais velho, talvez lembre, tinha uma disputa grande, societária, jurídica, dos fundos de pensão com o Opportunity, então acabou virando um grande litígio societário, ali o tema de Brasil Telecom, Telemig, Amazônia Celular, enfim, fundo de pensão gringo, Telecom Itália. Então ali virou um imbróglio jurídico tão grande que eu acabei virando, Manuel, uma espécie de assessor jurídico. E eu brinco que ali eu fiz meu mestrado em Direito Societário, que eu era um engenheiro, já estava fazendo mestrado de Economia nessa época para complementar minha formação, só que era tanta disputa jurídica que eu comecei a aprender bastante de lei de SA, Conselho de Administração, AGE, diretoria, né, litígio, briga, contencioso, então eu virei quase que um parecerista econômico para litígios societários. E ali eu fiz meu mestrado em Direito Societário, que para quem investe em empresas é super importante. Mas, por outro lado, eu comecei a me sentir de uma forma subutilizado, que era óbvio, né? Então, até os meus próprios chefes ali do Opportunity me recomendaram que eu buscasse outro lugar, porque senão ia ficar um pouco limitado, porque aquela situação, possivelmente, e acabou acontecendo isso, demoraria alguns anos na empresa. E daí foi daí que surgiu a oportunidade de trabalhar no Pactual. Então, eu tinha um amigo que já tinha saído do Opportunity para ir trabalhar no Pactual, e aí ele me convidou, né? Então, tinha um processo em aberto lá. Tem um processo aqui aberto, se inscreve aqui. E era um processo para trabalhar com M&A, fusões e aquisições, né? Merger and Acquisitions. Falei, uau, M&A, legal pra caramba, super bacana. Fusões milionárias, bilionárias, né? Tava super excitado para trabalhar em fusão e aquisição. Só que no dia da entrevista, o cara de M&A tava viajando. Tava num cliente, não podia me atender. Só que ao mesmo tempo tava tendo uma vaga de crédito, analista de crédito. Aí o cara de crédito me entrevistou. Pô, eu achei o papo incrível, achei o papo super legal. E me ofertaram para ser um analista de crédito no Pactual. Só que naquela época, em 2005, para quem também vai lembrar, crédito era um negócio totalmente de banco de varejo. O banco de atacado, que estava se formando ainda no Brasil, crédito é um negócio totalmente secundário. Pessoa que tinha que tradar juros, fazer M&A, research de equities, operar equities. A parte de crédito era bastante secundária. Então, eu peguei ali um negócio que era patinho feio no mundo de banco de atacado, de banco de investimento, e comprei na Baixa o negócio. Mais um desafio na carreira para poder. Decolou. Eu peguei um ciclo muito, muito, muito forte no mercado financeiro, especialmente na parte de crédito, né? E aí você evoluiu dentro da empresa exponencialmente, muito né? Rápido, você chegou a diretor rápido, né? Muito rápido, porque eu entrei no Pactual final de 2005, né? Bem no final de 2005. E na época estava tendo uma negociação entre a Goldman Sachs e o Pactual para o Pactual ser comprado pela Goldman Sachs. Então, durante a minha entrevista, o que me seduziu bastante foi o sócio me dizendo que a gente vai virar Goldman Sachs daqui a 6 meses. Eu falei, uau, vou trabalhar na Goldman Sachs, o banco gringo. Aí 2 meses depois que eu entrei, teve um call lá para a empresa inteira, está cancelada a negociação com a Goldman Sachs. Falei, um dos atrativos, me enganaram. Só que aí passou, 6 meses, anunciaram que o UBS comprou o Pactual e fundou o UBS Pactual.
E na hora que o UBS compra o Pactual, uma das principais vantagens que o banco traz é o que a gente traz, é o balance sheet, né? É balanço. Então, o banco pode emprestar muito dinheiro, pode fazer alocação de capital. Legal. E aí, cara, para quem está numa área de crédito, pô, um parque de diversão. E aí, nesse momento, eu já era o terceiro cara mais sênior de crédito do Pactual, nesse momento. Caramba, em pouquíssimo tempo. Porque tinha pouca gente. Tinha o chefe da área, né? O segundo lugar era o terceiro, que eu era analista mais sênior de crédito ali, porque eu já tinha um background de análise de private equity, que é muito parecido. Uhum. E aí, cara, da noite pro dia, os caras, né, vendem o Pactual e tem uma baita oportunidade para você fazer crédito no mundo UBS. Então, eu tive que aprender, dentro de uma empresa global, todas as governanças, regras, estruturas de crédito. Do Brasil já conheci alguma coisa, mas para um padrão americano. Então, ali eu fiz o meu, diria, mestrado no mercado de crédito, né, internacional global, implementando dentro do Pactual todas as metodologias UBS. E, cara, nessa época eu estava com 26 anos. Cara, 26 muito para novo. 27, muito novo. Muito novo. Você fez diversas formações não oficiais que te capacitaram como profissional que você é hoje. Muito legal. E aí, eu acho que uma parte muito importante da tua trajetória foi quando você foi para Londres, que é onde tiveram várias reflexões super legais da tua parte. E eu queria que você contasse um pouco dessa ida. Como é que você chegou a trabalhar em Londres um pouco, um tempo, né? Então, mais uma vez, né, as causalidades da vida, como eu falei, entrei no Pactual em 2005, o banco tinha 400 milhões de carteira de crédito. 400 milhões era a carteira de crédito do banco inteiro. Em 2014, só a carteira que eu geria no Pactual, já era BTG Pactual, era 45 bi. 45 bilhões. A dinheiro de hoje deve ser uns 90 bi, vai me explicar por 2 já. Caramba. Então saiu de 400 milhões em 2005 para 45 bi. Em 2014, o 45 bi era só a minha parte. Tinha mais uns 5 ou 10 bis parado pelo banco, onde eu não era responsável. Então eu peguei ali um ciclo de crédito no Brasil e no Pactual muito forte de expansão do crédito que a gente chama crédito de atacado, crédito de investment bank, que é um bicho diferente do varejo. E muito bem sucedido ali todos esses anos. Até hoje o banco ainda faz isso muito bem feito. E aí o banco teve um incidente ali no final de 2015, né? Teve um dos sócios do banco que passou por uma questão judicial sensível, e aí o banco literalmente quase foi à falência. Caramba. Então, no final de 2015, o banco teve o que a gente chama uma crise de liquidez, é o que no jargão financeiro é corrida bancária, e o banco ali durante 5 semanas teve que se desfazer de muitos ativos. Então vendeu carteira de crédito, desfez posição em bolsa, vendeu empresas ilíquidas, basicamente vendendo tudo para que pudesse pagar os resgates de cliente. Então foi a maior crise bancária, micro bancária, não crise sistêmica, que a gente teve nesse século no Brasil. Caramba. E o banco ali conseguiu superar, né? Conseguiu superar esse momento delicado. Só que a verdade é que naquele momento a atividade de crédito ia ficar comprometida por alguns anos, porque você precisa levantar capital para fazer alocação em crédito e o banco estava ali se reajustando. Você precisa de ter dinheiro para poder emprestar, de certa forma. Exatamente. Então a minha atividade eu ia ficar muito, eu diria, de lado por um tempo. E aquelas coisas da vida, assim, quando aquilo ali aconteceu e a gente conseguiu desinvestir a carteira de crédito, a gente fez algo que no livro texto não é possível. Assim, é impossível você fazer o que a gente fez ali, de vender 25 bilhões de reais de crédito, 15 bilhões de reais de crédito em 5 semanas e quase sem perder dinheiro. E eu pensei que ali que eu fechei um ciclo, né? Falei, pô, tô aqui há 10 anos fazendo isso, uma explosão gigante, né? Passamos pela crise de 2008, tivemos a crise de 2015 interna do banco, fizemos um ciclo de crescimento com qualidade, com robustez e testamos, né, aquele modelo que funcionou muito bem e novamente funciona muito bem até hoje. E aí eu recebi um convite dos sócios que estavam tocando o banco naquela época que eu mudasse para a Inglaterra para fazer a reestruturação do braço de commodities do Pactual. Sim. E commodities é soja, milho, alumínio, ferro, etc. Aquilo ali era uma operação global, baseada em Londres, que tinha 900 funcionários, operava em 13 países. E aí eles me fizeram um convite que precisavam de alguém para ser o CFO lá, para justamente reestruturar aquela parte do banco, porque aquela empresa não foi reestruturada durante o mês de... Ou seja, eles viram o teu bom trabalho naquele momento, eles te chamaram para ser o CFO lá em Londres. E eu estaria de uma forma sobrando ali, porque ia ficar um negócio um pouco apertado por 2 anos. Você dá espaço para quem está embaixo e eu tomo um desafio maior. Sim. E naquele momento eu tinha me divorciado, Manel. E, cara, assim, eu nunca tinha trabalhado fora do Brasil. Já tinha morado na França, mas nunca tinha trabalhado fora do Brasil. Eu não gostava do meu inglês, profissionalmente falando. Sim. Sentia um pouco de vergonha de falar, né? Aquele inglês tijucano que a gente brinca. Eu nunca tinha trabalhado com commodities, não conhecia commodities, tinha trabalhado com crédito indiretamente.
e nunca tinha sido, eu diria, gestor de uma empresa tocando um back-office. Sempre fui um cara de alocar dinheiro, alocar capital, fazer investimento, que é o que a gente chama de front office. Eu nunca tinha sido um cara de back-office, que é o CFO, então cuidar de Você estava no comando daquilo, né? eu estava ali alocando dinheiro e tinha toda uma estrutura no banco lá atrás que eu usava, mas não sabia como era feito. Sim. Então eu troquei de posição. Eu fui lá para o cara que, né, monta ali a cozinha, cuida do risco, cuida do RH, cuida da tecnologia. E aí, cara, topei o desafio, pô, mais uma vez aquilo mudou minha vida completamente, porque mergulhei ali, pulei de paraquedas, sem saber se o paraquedas abria. E aí, cara, passei 3 anos ali na Inglaterra, em Londres, viajando o mundo todo. Visitei todas as operações, visitei porto na Ucrânia, visitei operação logística na Rússia, visitei operação na África do Sul, visitei a China algumas vezes, visitei Singapura, Suíça, Argentina, Estados Unidos. Então, visitei literalmente todas as operações. Fez muito mais do que um MBA ali em toda essa área. E aprendi muito de Brasil também, né? Então, assim, aprendi muito de mim, né? Como pessoa, aprendi muito de mim, melhorei muito como executivo, né? Eu diria, aumentei meu ferramental. E aprendi muito de Brasil também. Quando você sai do Brasil, você vê o país melhor de fora. E foram 3 anos ali que eu diria que me mudaram como pessoa bastante, assim. Ele foi eu diria foi um turning point na minha vida muito Ponto de virada. Exatamente. É legal a gente falar sobre isso, porque já vi você falando isso sobre matérias de jornal e você fala que o Brasil não é esse desastre todo que a gente pinta aqui, né? A gente que tá dentro, a gente acha que é um desastre, mas em comparação o Brasil é esse país que tá muito atrás de todos os outros em tudo, como as pessoas pintam? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Você vê o Brasil, né, e a América Latina, ela tem seus desafios culturais, Claro. óbvios, desafios econômicos, sociais, pô, enormes. Mas nesse momento em que eu comecei a operar e trabalhar com outros países emergentes, né, e entendendo até um pouco a dinâmica dos países desenvolvidos no mercado de commodities, eu passei a respeitar e admirar muito mais o nosso país. Tá? Então, óbvio que a gente tem um monte de coisa para melhorar, um monte de coisa para consertar, mas se você for ver o Brasil evoluindo como ambiente, eu diria, né, de fazer negócios de investimento ao longo de 30 anos, ele vem dando seus passos. A gente tem um problema de produtividade muito baixa, problema de produtividade seríssima, depois a gente pode falar isso, mas é um papo um pouco mais técnico. Uhum. Mas como você vê a evolução institucional do Brasil, em termos de funcionamento do mercado financeiro, você pega o sistema bancário brasileiro hoje, o de varejo, é um dos mais avançados do mundo. Em termos de digitalização de ativos, o Pix, o Open Finance, o nosso próprio mercado de capitais, com a CVM, a Ambima, cara, é um exemplo, eu diria, assim, muito bom para país emergente. Então, quando você pega todo esse arcabouço, né, de mercado que o Brasil foi criando, de oportunidade de investimento, quando você compara com a África do Sul, com Turquia, com Índia, né, com China hoje não, que a China despontou, mas com outros países emergentes, cara, a gente não deixa nada a desejar. Então, por isso que no longo prazo eu tenho bastante otimismo com o Brasil, bastante otimismo. E ter passado no governo 4 anos só me deixou mais otimista ainda, por isso que eu montei uma empresa para investir no Brasil, que é tanta oportunidade. Agora, tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência e tem que ter resiliência. É esse pensamento de longo prazo, né? É legal isso, a gente vai chegar em toda essa área e partindo desse lado onde você estava como CFO lá em Londres, aí eu acho que o próximo ponto da tua jornada é o momento onde você é convidado para trabalhar no governo. E eu quero... Não é? Não fui convidado. Não foi convidado? Me convidei. Jura? Me conta melhor essa história, então. Não, então, aí quando eu tava lá na Inglaterra, assim, tiveram 3 coisas que apareceram para mim que foram muito marcantes, tá? A primeira, eu diria, foi a disrupção política. Então, quando teve o Brexit em 2016, que foi quando a Inglaterra, o Reino Unido optou por sair da União Europeia, sim, eu vi lá como o mercado financeiro inglês errou completamente o trade, e a gente também errou, e a gente perdeu muito dinheiro naquele momento. Estava com a posição completamente errada. Ninguém acreditava que os ingleses, né, a turma do Reino Unido, eles fossem votar para sair da Europa. Então, uma leitura errada do mercado financeiro sobre, eu diria, a temperatura social. Aí, quando chegou no final de 2016, a mesma coisa com o Trump. O mercado financeiro errou completamente a eleição do Trump. Então, o mercado financeiro estava com a leitura errada da pressão social, da evolução social que estava acontecendo ali. E eu falei, caramba, isso aqui vai acontecer no Brasil. Isso aqui vai acontecer no Brasil. Porque o Ocidente está acontecendo isso no Brasil. E eu, né, por ter um relacionamento com a família Bolsonaro desde jovem, desde a Tijuca, vinha acompanhando, né, a carreira política deles e via que o Jair estava desde janeiro de 2015 caminhando pelo Brasil, né, se posicionando como o futuro candidato. E eu falei, cara, esse cara vai estar no segundo turno. Esse movimento no mínimo, esse cara vai estar no segundo turno. Eu não conseguia ver outro, mas podia ser outro. Mas alguém dessa linha, eu diria,
disruptivo, inovador, outsider, estaria no segundo turno. Então essa disrupção política ficou na minha cabeça. A segunda coisa que ficou na minha cabeça, que para mim foi muito importante, é o tema de blockchain, né, que hoje criptomoeda, enfim, de digital assets. Então eu estudei bastante o assunto, isso aqui estava borbulhando lá na Inglaterra na época. E ali eu estudei, né, me aprofundei no tema e falei, cara, isso aqui vai mudar completamente a dinâmica de mercados financeiros. Porque hoje você opera o mercado financeiro numa base que a gente chama de securities, né, que são títulos. Então é toda uma negociação centralizada. Todo o mercado financeiro, como você faz balanço de uma empresa, é tudo security-based, né? Então é tudo centralizado e contadinho em câmeras. Na hora que você sai disso aqui para o mercado descentralizado, que é token-based... É outro mundo. É outro mundo. Então, assim, todo o custo transacional que você enxerga no mercado de ações, no mercado de veículos, no mercado imobiliário, tem que ser reestudado completamente. Não, vai desmanchar o custo completamente, então tudo vai ser passivo de negociação. Legal. Um apartamento, um carro, uma camisa, uma floresta, uma água, uma empresa. Então, o mundo ele vai passar por essa migração de security-based, né, de account-based, para token-based, que é justamente o que o governo Trump hoje está vendo ao colocar lá o Ministério da Criptomoeda, que é muito mais do que isso, criptomoeda, são os ativos digitais. Sim. E ali eu acabei botando dinheiro de seed money numa empresa, que é a Parfim, e sou muito grato de ter sido, eu diria, sócio fundador, capitalista dessa empresa, que hoje está indo muito bem, e foi eu diria que o filhinho desse meu momento aí de blockchain e digital assets. Cara, e o terceiro foi a sustentabilidade. Então eu era um cara muito cético em relação ao tema de sustentabilidade. Achava aquilo ali, porra, mó viagem, nada a ver. Essa galera aí não sabe o que tá falando, pessoal chato. Exato. E aí, cara, ali o negócio tava borbulhando na Inglaterra em 2016, quando eu cheguei lá. E aí eu fiquei estudando uma vez, duas vezes, e falava com um amigo. Um belo dia a ficha caiu. Falei, cacete, isso aqui vai mudar o mundo, vai mudar a forma que a gente faz negócios. Isso aqui dá pra ganhar muito dinheiro com isso. E, cara, o Brasil é uma potência verde. Eu preciso voltar pro Brasil, porque essa onda de sustentabilidade, que a gente chama hoje de transição para economia verde, vai despertar o que o Brasil tem de melhor, que são justamente seus recursos naturais. E aí, bicho, em 2017, eu tive uma visão que eu falei, cara, vou voltar pro Brasil e vou ser presidente do BNDES. Por que o BNDES especificamente? Então, porque como eu queria trabalhar com sustentabilidade, o conhecimento primário de ativos ambientais e climáticos, ele está dentro do governo ainda. Então, o setor privado está aprendendo sobre isso, está tendo essa translado. Mas quem domina esse conhecimento hoje é muito a academia e governos, né? Que o governo é o nosso grande gestor de recurso natural. Quem faz a gestão de praias, gestão de jazidas minerais, gestão de água, gestão de recursos hídricos, o governo é responsável por fazer essa gestão. Então, o conhecimento está muito ali dentro. Eu quero, né, trabalhar um tempo no governo para poder aprofundar essa agenda de entender um pouco mais próximo os ativos ambientais e climáticos. E, cara, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é banco de investimento. Então, onde que é um banco de investimento no governo é o BNDES. E aí, isso foi em 2017. Eu recebi uma mensagem divina, sei lá de onde, recebi um download e eu comecei a falar para minha mãe. Recado, uma pizza. Recebi um recado, foi para minha mãe, para meus primos, para meu irmão, para meus amigos. Um dia eu vou ser presidente do BNDES. Ficar falando igual um doido assim, um dia eu vou estar no BNDES, vou ser presidente. Isso em 2017. Você tinha quantos anos? Eu tinha 36. E aí, cara, no final de 2017, quando surge o Paulo Guedes, que fundou o IBMEC com meu pai, como potencial ministro da Fazenda, falei, pô, bicho, é um sinal. Isso é um sinal. Eu conheço a família Bolsonaro. O segundo sinal. Eu conheço a família Bolsonaro, né? São meus amigos, né? Os filhos. Pô, o cara que fundou o Pactual, onde eu fiz minha carreira, e fundou o IBMEC com meu pai, e que eu ouvia falar em casa durante anos, tá se prontificando como ministro da Fazenda, cara, preciso falar com ele que eu tô disponível. Aí eu peguei um avião, né, para passar o Réveillon no Rio aqui, né, já com a minha filha, minha mulher, né, que morava comigo em Londres. E aí marquei uma reunião com o Paulo Guedes, basicamente para me oferecer para ele, para estar no governo se ele fosse fazer isso. Então, na verdade, eu não fui convidado, eu fui oferecido. Então, eu me convidei, né? Me convidei. E aí, isso foi dia 3 ou 4 de janeiro de 2018. E aí, basicamente, né, para quem conhece o Paulo, era para ser uma reunião de 1 hora, virou uma reunião de 3 horas e meia, onde ele contou todo o plano. Então, se eu já estava ali animado para ir trabalhar nesse governo, caso tivesse eleição, eu falei, porra, saí de lá excitadíssimo. E aí o Paulo me perguntou, Montezano, se a gente for pro governo, então você quer fazer o quê? Eu falei, cara, quero ser presidente do BNDES. Eu falei, pô, tá com quantos anos? Eu, 37. Um pouco novo, né? Pô, Paulo, de banco eu garanto. Essa parte do banco eu garanto. Eu me viro, eu toco isso aqui. Mas também, se tiver outra cadeira, eu tô dentro. Eu quero participar do projeto, quero participar do processo. Isso aqui vai mudar o Brasil. Vi esse negócio acontecer na Inglaterra, isso vai acontecer aqui.
tenho interesse aqui, né, nessa otimização do Estado brasileiro, que é uma baita oportunidade. Mas, cara, qualquer cadeira que você me der, eu tô dentro, quero estar no projeto. Não, o legal, assim, só pegando um gancho, é que se você não tivesse visto essa oportunidade, talvez, se você não tivesse feito essa leitura, talvez você nunca tivesse se oferecido pro Paulo. E se você não tivesse se oferecido, talvez você nunca tivesse sido presidente do BNDES. Não seria, porque, na verdade, em 2017, não tinha nem Paulo Guedes ainda, quando eu tive essa visão, vou chamar assim, E é só que eu não sabia se ia ser presidente do BNDES com 39 anos, com 45 ou com 50, não sabia. Mas para minha visão de ser um cara, eu diria, efetivo na sustentabilidade, na transição para a economia verde no Brasil, passar pelo governo seria muito, muito importante. É quase que fundamental para você conseguir entender propriamente esse jogo. E aí, quando surgiu a oportunidade ali e veio o Paulo, o negócio virou uma mensagem divina, eu diria, muito forte. Falei, cara, tu tem que ir. E aí, é agora. É agora. É agora. E aí, né, por ter passado por esse processo de, cara, pô, fiz uma faculdade federal, militar, que eu ganhava para estudar. Pô, fiz um intercâmbio, pago pelo governo federal. Então, assim, eu precisava devolver alguma coisa pro Brasil, além de pagar imposto, entendeu? Pagar imposto, eu diria, tem que pagar, mas, pô, é meio jogar dinheiro fora, sendo bem sincero. O dinheiro é mal usado pelo governo. Agora, você doar teu tempo, tua energia, teu conhecimento, cara, aí sim você tá fazendo um give back enorme pro teu país. E eu sentia vontade de fazer isso, de fazer esse give back, né? De dar isso em troca pro Brasil, que é um negócio que não é tão necessário. E, ao mesmo tempo, tendo visto o Brasil de fora e, porra, admirando mais o nosso Brasil e vendo a potência subutilizada que ele é, eu falei, caraca, preciso ali ajudar a destravar essa potência. Tá? Porque você viu esse potencial, porque você viu que outros países no mundo estavam fazendo e você viu o potencial do Brasil. Eu ainda vejo até hoje. E aí, por fim, fazendo sustentabilidade, para passar pelo governo. Então, quando eu recebi essa mensagem em 2017 de que eu iria passar um tempo no governo, que eu seria presidente do BNDES, eu botei aquilo na minha cabeça. Não existia outro caminho, tinha que ser aquele. E aí eu acho legal a gente pontuar aqui, porque, obviamente, a maioria das pessoas sabe o que é o BNDES de maneira geral, mas eu gosto de deixar muito explicado assim para nossa audiência, e eu queria que você explicasse o que é o BNDES e a importância dele para o governo federal, de uma maneira geral. Eu vou falar de bancos de fomento em geral, tá? Ou bancos de desenvolvimento. Então, assim, os bancos de desenvolvimento, no contexto que a gente conhece hoje no mundo, eles foram criados primordialmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, você teve a Segunda Guerra Mundial, você tinha que reconstruir, entre aspas, o mundo, né, desenvolvido. O estrago que também foi feito. O estrago que foi feito. E, ao mesmo tempo, aproveitando aquele momento para melhorar as infraestruturas, que depois que você tem uma guerra, um desastre natural, terra arrasada, é uma oportunidade para você melhorar aquele ambiente. E foram sendo criados instituições ao redor do mundo, chamadas bancos de desenvolvimento ou bancos de fomento, alguns são multilaterais, que são vários países, justamente para alocar capital de longo prazo nesses projetos. Que uma rodovia você precisa de 20 anos de financiamento, né? Uma usina hidrelétrica são 30 anos, então você precisa de capital de longo prazo. E o dinheiro sai de algum lugar. Sai de algum lugar. E naquele momento você não tinha mercado financeiro, nos anos 50, 60, 70, desenvolvido para isso. Então os bancos foram criados para ajudar a reconstrução e desenvolvimento dos países. Então, esses bancos são conhecidos como bancos de desenvolvimento. E o BNDES é um deles, é um dos maiores do mundo, na verdade, até hoje. Assim, para país emergente, fora a China, que não é mais país emergente, é um dos maiores. E aqui no Brasil, hoje, ele deve ser, em termos de patrimônio, o segundo ou terceiro maior do Brasil hoje. Então, isso é um banco muito relevante, em termos de tamanho. Então, foi um grande desafio quando você chegou na presidência do BNDES. Sim. E qual foi o maior desafio que você encontrou quando você chegou como presidente do BNDES? Tá, cheguei aqui, o que eu faço agora? Meu Deus, é tanta coisa. Você não estava acostumado com essa experiência, é algo muito diferente, né? Então. Porque, na verdade, de novo, Papai do Céu está sempre olhando pela gente, né? Com certeza. Na hora que eu me ofereci para ser presidente do BNDES e não tive oportunidade imediata, eu fui me oferecido o cargo de secretário adjunto de desestatização, junto com Salim Matar, fundador da Localiza. Sim. E foi meu cliente no passado, quando eu estava no banco. E eu mudei da Inglaterra para Brasília, porque minha vaga era em Brasília. Então, trouxe minha família toda da Inglaterra, mudei para Brasília. Isso foi em fevereiro de 2019. Então, eu comecei trabalhando no governo federal, efetivamente. Então, minha família mudou em março, eu mudei em fevereiro, minha família mudou em março para a Inglaterra. E meus containers com as mudanças, móvel, armário, roupa, chegou no final de junho. Caramba. Meu container chegou em casa numa quarta-feira. Tava sem móvel em casa. Na segunda-feira eu fui convidado para assumir o BNDES. Então... Seus móveis estavam esperando você assumir o seu cargo para poder chegar. E aí eu acabei continuando morando em Brasília. Legal. Né? E eu diria que essa foi uma grande decisão correta, por acaso,
que me ajudou muito na condução do banco. E aí, justamente porque o meu ponto fraco, né, a minha falta de skill naquele momento era justamente o lado público. Então, conduzir o banco, assim, no aspecto técnico, pô, óbvio que foi um desafio, é um banco gigante, mas Sim. foi o que eu fiz a minha vida inteira. Então, eu me sentia bastante confortável de fazer aquilo. Risco, alocação de crédito, né, tesouraria, clientes, cara, que era a minha vida. Eu só fazia aquilo ali durante minha formação inteira. Agora, toda a parte política, relacionamento institucional, comunicação com a mídia, isso eu não sabia nada. Zero, 0,0. E aí você teve uma pequena escola, que foi essa área para qual você foi convidada pelo Paulo antes de assumir o BNDES. Exatamente. Eu comecei a circular em Brasília, entendendo o que é CGU, TCU, o Ministério Público, PPGR, Ministério A, Justiça, como é que funciona ali o organograma do governo federal, quais são as superintendentes. Não sabia nada daquilo. Então passei ali 5 meses entendendo aquele organograma, aquele bicho ali, que até hoje é difícil entender. E mais importante que isso, entendendo ali a dinâmica de Brasília no dia a dia, né? Vivendo aquilo ali. O lado político, de maneira geral. O lado político, exatamente. E aí eu tive novamente a sorte de, sim, eu tinha feito uma carreira militar. Então eu era um cara do IME que eu sabia falar linguagem militar e era um governo com muita presença de militares. Sim. Eu era um banqueiro, financista, então eu andava ali na turma dos liberais, né, da economia. E eu tinha uma relação muito próxima da família. Então tinha conseguia circular muito próximo ali da turma mais próxima ao presidente. Então eu conseguia ter um aspecto de circulação e de escutar e de falar línguas diferentes que facilitaram muito essa minha inserção política sem ser político, né? Porque eu não sou um cara político, não tenho DNA político, mas é muito importante você saber navegar. Uma nova experiência, né? De acordo com cada ambiente, mas obviamente sem tirar o meu chapéu técnico, né? Porque se eu tentasse brincar de ser político, eu ia ser destroçado em 2 minutos. E nem era o que eu queria. Não tem como, né? Não era o que eu queria. Eu tenho que fazer o que eu faço bem feito e não deixar a desejar no outro aspecto, né? Então acho que, olhando para trás, eu fico muito satisfeito, assim, bastante orgulhoso até do desafio e que, né, conseguimos aprender, né, superar e carregar boas memórias e bons aprendizados. Não, isso é legal demais, até porque, assim, muito se fala do governo Bolsonaro, se tem muitas críticas, obviamente, que não cabe, mas uma coisa, um benefício, assim, uma coisa muito positiva é que sempre falaram que trouxeram sempre os melhores profissionais para ocupar os melhores cargos do governo. Então, eu queria saber, na tua área, quais foram as dificuldades que você acha que as outras pessoas, os outros profissionais que assumiram o BNDES, eles tinham em que você não teve? O que você fez de diferente para trazer esse resultado positivo que você trouxe? Na verdade, Manuel, assim, eu fui talvez o 6º presidente do banco em 4 anos. Então você teve eu fui o 6º presidente do banco em 4 anos. Então você pega qualquer empresa que você imagina, troca de presidente 6 vezes em 4 anos. Alguma coisa está errada. E mais que presidente, você vai trocar naturalmente alguma diretoria ali embaixo. Com certeza. O BNDES, naquele momento, passava por uma crise reputacional muito aguda, por toda conta da Lava Jato, né? Enfim, investigações, mídia. Então, tinha uma crise ali reputacional e de página policial que tornava o banco um pouco ali, né? As pessoas tinham uma certa aversão à reputação da instituição. E, por fim, tinha um questionamento muito grande. Pô, o que vai fazer o BNDES sem subsídio? Porque quando entrou o Temer, em 2017, o subsídio do BNDES começou a ser retirado. Então, o banco estava precisando de um reposicionamento. E era interessante que esse reposicionamento do banco não era só no BNDES. Globalmente, os bancos de desenvolvimento também estavam sendo questionados para ser uma mera ferramenta de colocar dinheiro subsidiado a ser algo um pouco mais completo em termos de prestação de serviço, inovação financeira, assunção de risco. Então, a gente usou o BNDES, né, como, eu diria, um case para reposicionar ele como banco de desenvolvimento que a gente chama de multiproduto. E a melhor coisa para um gestor é assumir um negócio que está mal gerido. E sim, o BNDES tem um corpo técnico fora do comum, muito, muito qualificado, muito, muito capacitado, só que com uma questão, né, gerencial desestruturada, por estar trocando gerente na gestão toda hora, uma questão reputacional ainda profunda e uma questão estratégica num ponto de interrogação. Então, para quem entende de banco de atacado e um bom gestor, isso é um prato cheio. Então, com a autonomia que eu recebi para montar toda a diretoria do banco, todo o conselho, montar um time, né, de verdade que eu gostasse, confiasse e respeitasse para tocar a instituição, você começa a botar para fora o grande potencial que a instituição tem. E aí foi muito bacana, cara, porque no final de 2022, a gente recebeu um prêmio lá na BNDES, que é uma revista chamada Euromoney. Essa revista é uma revista europeia. Legal demais. Que ela faz uma espécie de Oscar do mercado financeiro. Então, todo ano ela tem um Oscar internacional do mercado financeiro.
E tem uma baita disputa, os bancos brigam, tem departamentos de banco que ficam o ano inteiro só aplicando para esses awards, né, que eles falam, não sei nem como é que tá, awards, né? Eu acho que é isso mesmo. Awards, Sim. e competem por esses selos de qualidade. E aí, cara, lá no BNDES a gente foi eleito a maior transformação bancária da América Latina em 2021. Caramba. E o mais bizarro é que a gente não aplicou pro concurso. A maioria dos bancos, eles aplicam esperando Todo mundo serem... aplica. A gente nem aplicou. Vocês nem aplicaram. Porque, na verdade, os bancos aplicam e depois tem uma pesquisa Sim. né, com vários participantes do mercado para os participantes poderem votar. E aí só que as pessoas votavam na gente sem a gente ter aplicado. Pô, legal, Então foi uma menção espontânea. Um reconhecimento do trabalho de vocês. Então, para mim, esse foi um grande, eu diria, evento emblemático de um reconhecimento internacional de uma publicação europeia no ano de eleição do governo Bolsonaro, e a relação da Europa com o governo Bolsonaro não é das melhores, de um trabalho que a gente fez, né? Eu e todo o time do banco. Então mostrou ali que na hora que você pega uma instituição com potencial e dá uma estabilidade de gestão para ela, dá um direcionamento estratégico claro, e bota uma pessoa que entende daquele business tocando o negócio, putz... E faz um trabalho sério, né? É um trabalho sério, não tem como dar errado. E é por isso que eu sou tão otimista com o Brasil. Então. Entendi. E eu queria trazer esse ponto de novo, que você falou sobre você devolver para o Brasil aquilo que o Brasil te deu, né? Porque o Brasil, de certa forma, em um momento você se formou no IME, você né, conseguiu uma faculdade, você fez um intercâmbio e você devolver para o Brasil isso tudo. Um convidado que veio aqui, que você bem conhece também, Fábio Rito, que foi também diretor da Casa da Moeda, ele foi no segundo episódio e ele falou muito sobre esse lado de devolver para o país aquilo que o país deu para ele. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que foram também as motivações pelas quais você entrou no governo. Você pegou esse projeto, você entrou com esse projeto com o Paulo, muito porque você acreditava no projeto que foi oferecido para você pelo Paulo, ou você teria entrado para ser presidente do BNDES ou em qualquer cargo público em qualquer outro governo? Os dois, ambos. Na verdade, assim, eu tinha essa sementinha de um dia give back, né, dar de volta pro país. E acho que foi os militares que plantaram muito em mim, né, esse patriotismo, essa vontade de ajudar aqui a nossa comunidade. Pô, fundamental. Isso aqui para mim é um motor para mim de saúde, de vida, de motivação muito, muito importante até hoje. Tudo que eu faço hoje, eu penso no Brasil, eu trabalho para pensar nisso. Óbvio que você ganhar dinheiro é importante, é uma ferramenta fundamental. Mas no final você está beneficiando toda uma comunidade, né, uma sociedade. E o segundo projeto do Paulo, né, o projeto do Paulo no aspecto econômico e o projeto do Bolsonaro no aspecto ético. Então, o que eu vi assim de conduta ética no governo Bolsonaro foi fora da curva. Então, assim, eu não tive nenhum tipo de medo, preocupação. Então, para eu ter conforto de assumir essa posição de risco, que é uma posição de muita exposição, muito risco, eu tinha que tanto ter a vontade pessoal, mas além disso, né, tá comprado, tá concordando com a visão estratégica do estrategista, que no caso era o Paulo, e a visão política ética, que no caso era o Bolsonaro. Então, sem isso, sem esse tripé, eu jamais faria isso de novo. Não é para qualquer governo, nem para qualquer estratégia. Tem que ser um negócio que tu confia. Até porque imagina você jogar num time que você não confia no esquema tático. Exatamente. Tem que confiar. Aquele técnico fala assim, cara, confia na tática, confia na tática. Se você não quer jogar o esquema tático do técnico, sai do time, senão você vai atrapalhar o time. Então eu tive a sorte ali de contar com essa, eu diria, visão ética do Bolsonaro, super correta, super, né, simplista no bom sentido. A visão estratégica do Paulo e ter essa vontade ali, estar pronto para assumir esse desafio. Acho que foram momentos assim muito prazerosos da minha vida, muito, muito, muito desafiadores, especialmente com uma pandemia no meio, muito, muito, muito enriquecedores. Ainda tem esse ponto, né? Você pegou a pandemia. Mas é um bônus assim que eu brinco, né? Um bônus espiritual, um bônus de vida que putz, não troco por nada. Você impactou em, assim, milhares de vidas, né? Estando à frente do BNDES no governo. Tem um exemplo aqui no Rio que para mim é claro, né? Que são as praias do Rio de Janeiro, né? Então a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? Hoje aqui, eu vim passar o carnaval com a minha família, né? E, pô, todo mundo falando das praias do Rio que estão limpas, que estão lindas, etc. Isso aqui é o quê? O saneamento do Rio, que a gente fez um baita projeto aqui de concessão, né? Privatizamos o saneamento e aí você vê o benefício disso para a população. No dia que teve o leilão do saneamento do Rio de Janeiro, da SEDAI, quando eu cheguei em casa de noite, eu chorei. É o dessa foto aqui que a gente tá falando? Pode ser, eu acho que era esse aí mesmo. Era esse aqui? Pode ser. Foi uma das fotos mais impactantes tuas que eu vi. Eu falei assim, essa foto tem que estar aqui. Pode ser. Nesse dia, provavelmente, cara, eu chorei. Eu cheguei em casa de noite, eu chorei de felicidade. Falei, cara, olha a mudança que a gente fez. E eu consigo entender o impacto na vida das pessoas. O papel central que eu e meu time tivemos assim, de, cara, se a gente não tivesse lá, talvez o negócio não tinha saído.
E aí você gera um investimento de 30 bilhões por rio, dignidade para milhares de pessoas que moram em comunidade, pô, ainda limpa aqui o meio ambiente, e você entende, caraca, por que não era assim antes? Enfim, tudo que a gente falou, Sim. e você participar dessa mudança E não tudo tem preço. começou com aquela reflexão que você fez lá em Londres, né? Sobre a importância do desenvolvimento sustentável, sobre Exatamente. tudo isso que convergiu para que você hoje tivesse, porque você tivesse passado pelo BNDES, você pudesse impactar tantas vidas. E aí é legal a gente falar sobre isso, que você pretendia continuar no governo caso o Bolsonaro, se ele tivesse sido reeleito, ou você achou não? Esse ciclo aqui, para mim, tá finalizando. Cara, eu não pretendia continuar no BNDES, Entendi. porque eu ia completar ali 4 anos no banco, muito agradecido, feliz e realizado com o ciclo, tá? Mas achava que se eu fosse ficar 8 anos no mesmo banco, né, tanto a minha imagem ia associar demais o banco e vice-versa, e achava que o banco precisaria talvez de um outro perfil de executivo naquele momento. Um executivo que fosse ali, um pouco mais, eu diria, mais estável, assim, mais de rodar a máquina que a gente chama, né, melhorar, trazer mais eficiência. Eu me vejo mais como um cara de construção, de mudança, sabe, de ajustes, de O crescimento, start, o de ponto de redução. virada. Eu sou mais um cara pra você pegar uma empresa, subir ela, pegar uma empresa, diminuir ela, se mudar alguma coisa. Ali precisa tornar um negócio mais eficiente. Não sei se eu sou o cara, eu diria, ideal para isso. Então eu não conseguia me ver em outra cadeira do governo. Entendi. Poderia até ter uma conjuntura, mas eu não conseguiria me ver em outra cadeira do governo. Então, no começo de 22, eu já tinha clareza que não queria continuar, né, naquela cadeira. Eu já tinha aprendido bastante sobre o tema de transição, sustentabilidade, e vi uma oportunidade muito grande no Brasil de ter uma casa de investimentos integralmente dedicada ao tema de transição ambiental climática. E eu falei na minha cabeça, eu achei que o Bolsonaro ia ser reeleito. Então, uma semana antes do primeiro turno do governo, eu procurei o ministro Paulo Guedes e falei, Paulo, acho que a gente vai ganhar a eleição, mas, cara, eu vou sair do governo, tô com esse projeto aqui, quero montar uma gestora de investimento, uma casa aqui dedicada ao tema de segurança alimentar, transição energética, baixo carbono, isso aqui, por 20 anos vai explodir no Brasil, tem ninguém fazendo de forma dedicada, quero fazer esse negócio aqui. A gente vai ganhar a eleição, mas tô com esse sonho, preciso correr atrás dele. E aí o Paulo falou para mim, ó, eu vou te segurar no governo. Vou arrumar uma cadeira para você ficar aqui. Pode tentar, tenta aí. Tentar sempre é bom problema. Eu tô com essa cabeça aqui. Aí ele falou, mas se a gente perder, eu vou te ajudar. E aí acabou, né, que o Bolsonaro Ele prometeu antes, não ganhou a né? Ele eleição. falou assim, E aí hoje o Paulo é nosso chairman, né, ele nos apoia, nos ajuda. Ele é um dos sócios fundadores, Ele é um não? dos sócios É um dos sócios fundadores. Eu fundadores. sou o CEO, ele é o chairman. Né, basicamente fazendo a visão dele macroeconômica, Sim, institucional, sim. etc. Não tá ali todo dia, mas não precisa. Mas é uma das principais cabeças por trás de todo o plano. E cumpriu a promessa de nos ajudar, e está nos ajudando, né? Que na verdade o Paulo está com a vida resolvida, né? Tá lá na frente, é mais um apoio dele de ajudar a gente ali do que qualquer coisa, e faz bastante diferença no dia a dia, óbvio, né? Legal. E você, depois, vocês fundaram, obviamente, o Bolsonaro não foi reeleito, vocês fundaram a IVE, né? Que é a IVE empresa, Capital, a IVE Capital. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre ela. Como é que ela ajuda? Como é que ela tá dentro desse teu propósito? Como é que ela ajuda as pessoas de uma maneira geral? Então, tudo que a gente contou nessa história aqui, de ter trabalhado em private equity no começo, depois ter trabalhado em crédito, ter trabalhado com commodities, no meio desse ciclo eu passei um tempo trabalhando com seguros também. Então, no que a gente chama de espectro de ativos alternativos, que o mercado financeiro chama, que é private equity, infraestrutura, crédito, ativo imobiliário, eu já fiz um pouco de tudo. Então, a IVE é uma empresa de investimento, uma gestora integralmente dedicada a isso, né? Ela trabalha com ativos alternativos, ou seja, a gente capta recursos de pessoas físicas, capta recursos de investidores institucionais para fazer investimentos de longo prazo. Então, tudo que a gente faz é de longo prazo, a gente não faz nada especulativo, de 1 mês, 2 meses, nada disso. E integralmente focado ao que a gente chama de transição ambiental climática, segurança alimentar, transição energética e economia de baixo carbono. Quando você traduz isso para o nosso dia a dia, para uma linguagem mais coloquial, você fala muito de infraestrutura e recursos naturais, primordialmente agricultura. Então, o Brasil hoje tem a carência enorme de infraestrutura, e infraestrutura é diretamente associada à dignidade, sustentabilidade, etc, etc. E ela faz com que você maximize os ativos naturais que o Brasil tem. Minério, água, sol, vento, etc, etc. E tudo isso você vinculando o retorno financeiro à melhoria ambiental e climática, que uma coisa está diretamente associada à outra. Diretamente associada à outra. As pessoas têm uma cabeça ainda um pouco antagonizada, uma coisa com a outra, mas na verdade é o contrário. O lucro traz sustentabilidade, e a sustentabilidade gera lucro.
E a gente se posiciona dessa forma, entendeu? Ou seja, a gente está jogando um jogo onde o mercado financeiro vai estar daqui a 10 anos. Daqui a 10, 15 anos, ninguém mais vai falar, o investimento é sustentável. Acabou. Se não for sustentável, não vai ser investimento, entendeu? Então a gente está se posicionando no futuro do mundo de investimentos, pegando esse gancho de sustentabilidade que desde 2017, 2016, eu comecei a me dedicar lá na Inglaterra. E você acha que fundar essa empresa, hoje ser o CEO dessa empresa, é um modo de continuar o trabalho de impactar na vida das pessoas de forma positiva? Com certeza, absolutamente. A Eve Capital, ela foi fundada basicamente pelo grupo de executivos que estavam no BNDES junto. Todo mundo que estava no BNDES acabou indo para lá? 60% da minha antiga diretoria, da nossa antiga diretoria, está junto na Eve Capital. A gente pegou aquele grupo de pessoas que trabalhou junto, se admira, se respeita, se complementa. Foram premiados? E aí fomos premiados e viemos juntos fundar essa empresa. Então é um time que, apesar da empresa ter um pouco menos de 2 anos, já está 6 anos juntos. E aí, para quem sabe a dificuldade de montar time, especialmente um time, né, com ex-ministro, ex-presidente de banco, você tem um time que joga junto, se respeita e funciona, você vale ouro. Especialmente no Brasil, onde você tem a carência de capital humano tão grande. Então, com certeza, a Eve Capital é uma continuidade dessa visão de... Né, esse propósito, de certa forma. Exatamente. E para mim tem um desafio novo que é montar uma empresa. Então, com certeza. Tudo que eu fiz na minha vida, uma coisa que eu nunca tinha feito era montar uma empresa. Então, estou passando por esse desafio para me desafiar, para aprender, para melhorar, etc. E você acha, por exemplo, que você falou em algum momento que o teu pai fundou a IBMEC Fundaram juntos, com o Paulo Guedes. Você acha que tem, mais uma vez, a influência do teu pai em você fundar uma empresa e começar algo? Pode ser. Eu nunca tinha pensado nisso não, mas pode ser. Você viu, obviamente, você disse que o teu pai é a tua referência profissional, a tua bússola profissional, você seguiu os passos dele de uma forma, de alguma forma, né? Você acabou seguindo os passos dele e você conseguiu hoje fundar, que a IBMEC também impactou na vida de muitas pessoas, na formação de muitas pessoas, e continua impactando. Me impactou, né? Com certeza, você depois fez faculdade de economia e finanças. Mestrado. E agora você está impactando na vida das pessoas por meio da Eve, isso é muito legal. A empresa hoje ela tá numa fase inicial, ela tá numa fase, já tá numa fase onde ela tá conseguindo ter esse impacto, ou ainda precisa de muito tempo para ela realmente ter um impacto muito positivo na sociedade? A gente tá na fase, eu diria, mediana, já vai fazer quase 2 anos. A gente tem os 2 produtos, né, de private equity e de crédito. Mas o tamanho que a gente quer chegar da empresa, a gente está bem no começo ainda. A gente almeja tamanhos bem maiores do que isso. Então a gente está no começo da jornada. E a gente acabou recentemente de anunciar, isso tem 2 semanas, a entrada do UBS, que lembra do UBS lá na história? Sim. Pro Pactual. Então aquele mesmo banco virou nosso sócio aqui, agora tem 2 semanas. Caramba, que legal. É o primeiro investidor institucional que compra uma participação minoritária da Eve. Então o UBS de novo na minha vida, repetindo um pouco a história. E agora eles vão ajudar você a impactar na vida de outras pessoas, vão ajudar a empresa a impactar e distribuir produtos para os clientes deles, né? Que Entendi. justamente eles têm essa visão de sustentabilidade de lucros estão associados a exatamente a visão desse banco, é um banco europeu. Então a gente traz essa disponibilidade de produtos para o cliente deles, e clientes não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Entendi. E se a gente for olhar de uma maneira geral, o objetivo da Eve hoje, de forma tangível, se assim a gente pode colocar, qual é a meta de vocês, o objetivo tangível, de certa forma, em impacto? Vocês têm algum objetivo, obviamente, que você possa compartilhar em questão de números, em questão de objetivo? Tem algo hoje tangível? É bem simples, tá? Assim, a gente capta recursos de pessoas, investidores institucionais, né, grandes fundos de pensão, e aloca esse recurso em infraestrutura, em recurso natural e agricultura. Então, nosso objetivo é gerar lucro financeiro para esses investidores. Para que eles continuem investindo, lógico. Para eles continuarem investindo e esse lucro financeiro trazendo melhoria ambiental climática na ponta. Então você quer ver um exemplo bem bobo assim, tá bem bobo assim. Só de você construir mais ferrovia e hidrovia no Brasil, o impacto de descarbonização e de eficiência logística para o nosso agro é absurdo. Então qualquer coisa que a gente faz uma ferrovia, uma hidrovia, uma cabotagem, você está investindo naquilo, o Brasil está se tornando mais sustentável e mais rico e mais digno. Simples, exemplo bobo, tá? Sim. Você pega a agricultura, cada vez que você torna a agricultura mais automatizada, você produz mais por hectare, economiza fertilizante, gera mais emprego no Brasil e o ciclo vai andando. Então é buscar investimentos dessa natureza, vendo que o vento que vai ventar nos mercados globais cada vez mais é favorável a esse tipo de atividade. Legal demais. E aí me vem um lado, né, que você falou muito da tua parte no governo, que você fez uma grande viagem pela Amazônia, né? Vários. Então, esse impacto, a tua percepção ali, ela foi muito mais forte quando você viajou por boa parte da Amazônia? Como é que foi essa viagem? Absolutamente, assim.
Quando eu entrei no governo e tinha conferência internacional, evento internacional, eu me incomodava muito, muito, porque todo papo com gringo vinha papo de Amazônia. Toda reunião vinha de Todo mundo Amazônia. falava sobre Todo a mundo. Amazônia. E, cara, eu não conhecia nada. Zero, zero. Então eu ficava muito incomodado de não conseguir dialogar aquilo ali. Às vezes vinha, sei lá, um alemão, vinha um francês, vinha um americano. O cara começava a falar da Amazônia melhor do que eu. Estudou mais do que eu. Falei, porra, vergonha. Cara, eu, presidente do Banco Nacional brasileiro, eu não sei falar da Amazônia, ficava lendo o texto ali, sabe? Cara, não dá. Aí o lado bom da pandemia é que a gente não podia viajar para fora do Brasil, então eu aproveitei e viajei para 35, ou viajei para mais de 35 localidades na Amazônia. Foram várias viagens, mas tanto com o intuito de levar o BNDES para essa última milha que eu chamo, mas com o intuito também de me capacitar para falar sobre o tema, né, em outros fóruns. E aí, cara, depois de, sei lá, depois de ter visitado 15 lugares na Amazônia, assim, metade das viagens, eu já estava totalmente capacitado para retrucar e falar e explicar com propriedade nos eventos internacionais. E aí foi até interessante que eu cheguei até falar num painel em Davos, lá na Suíça, que é a grande conferência do Fórum Econômico Mundial, com o vice-presidente do Peru, o presidente da Colômbia, e eu lá pelo Brasil falando de Amazônia. Cara, quem sou eu para falar de Amazônia, né? Mas o conhecimento é tão pequeno, assim, rarefeito aqui no Sul e Sudeste, que com essas 35 localidades que eu fui, mais os deveres de casa que eu fiz, eu já estava, eu diria, com uma visão bem, eu diria, consistente. Aí me sentia mais confortável para falar sobre o tema e até para planejar o desenvolvimento territorial daqueles locais, né? Caramba. Realmente, parece que tudo o que aconteceu na tua vida te preparou para esse momento que você tá vivendo hoje. Exatamente. Isso é muito legal. E aí a gente já passou assim por boa parte da tua trajetória. A gente hoje tá nos dias atuais, que é onde você tá no comando da IVE. E me vinha uma pergunta muito simples. Hoje, se você pudesse definir de alguma forma, você se definiria o profissional Gustavo Montesano? Você é um banqueiro? Você é um político? Você é um empresário? Como você se definiria hoje, de uma maneira geral? Você é um banqueiro. Por essência. Por essência. Eu fui treinado dessa forma, eu trabalhei a vida inteira dessa forma, eu penso dessa forma. Então, a minha cabeça é sempre pensando em investimento. O que eu estou investindo? Risco, retorno, investimento. Risco, retorno, investimento. Desde contratar pessoas, né, abrir negócios e fazer investimento, assim, eu penso com cabeça de... Por exemplo, assim, se eu vou alocar meu tempo em alguma coisa, é um investimento. Se eu vou... Tudo na sua vida é um investimento. Se eu vou abrir relação com uma empresa, uma pessoa, né, aquilo vai ser um investimento. E todo investimento tem risco, tem retorno, né? Com certeza. Aí todo investimento tem risco, retorno. Tem investimentos que têm retorno de curto prazo, que são investimentos, né, que dão um resultado mais rápido. Tem investimentos com duration mais longa. Então, assim, a minha cabeça, a minha forma de pensar e de raciocinar é uma cabeça de banqueiro, né? Mas hoje eu sou um pouco empresário, um pouco banqueiro por estar fundando uma empresa, mas no final uma empresa de investimentos, né? Entendi. E é só contar uma história legal que é interessante, né, mano? Porque hoje eu tô com 44 anos e você me pergunta, falo que eu sou um banqueiro. Eles não têm vergonha disso, porque no Brasil, a gente, por uma série de questões ideológicas, com certeza, associa essa imagem do banqueiro a um predador capitalista, né? E aí, para mim, eu despertei para isso quando eu tava morando na Inglaterra. Aí tava um dia num pub lá, tomando uns pints lá com a turma. Aí tava lá, papo vem, né? Um monte de gringo lá, tomando chopp lá, aqueles pints gigantão dele lá. Aí alguém pergunta, você faz o quê, Gustavo? Qual é o seu trabalho? Eu falei, I'm a banker. Eu falei, I'm a banker. Aí quando eu falei, wow, I am a banker. Eu falei isso. E todo mundo assim, legal, obrigado, pô, tá banqueiro no Brasil. Eu falei, minha primeira reação assim, cara, eu nunca tinha falado isso na minha vida. Porque você tinha vergonha de falar que... Se você falasse, eu sou um banqueiro, as pessoas iam falar... eu falava assim, eu trabalhava no mercado, eu trabalho no mercado financeiro. Eu não sou banqueiro, eu sou banqueiro. E aí eu falo isso muito com os meus pares, assim, a gente tem que perder essa vergonha de falar que é banqueiro e as pessoas associarem isso de alguma forma pejorativa a alguém que aposta contra o Brasil. Pelo contrário, assim... Um país digno, um país sustentável, um país com, né, resiliência social, um país com, né, educação. O país precisa de um mercado financeiro eficiente e pujante para poder financiar empreendedores como você, como eu, para poder tomar decisão de risco de botar uma rodovia no Centro-Oeste, para poder abrir escola. Então, essa função do banqueiro, né, que hoje eu acho que no Brasil ela é muito bem representada pelos agentes autônomos, de forma descentralizada, é uma função essencial para qualquer economia de qualquer país do mundo. É uma função que muda a vida de muita gente e gera muito desenvolvimento. Então, assim, sou banqueiro com orgulho. Faz parte de todo um ecossistema. Meu trabalho ajuda muito o Brasil, que tivessem mais pessoas como eu, que faltam pessoas assim. E acho que esse movimento aí que o Brasil vem vivendo, da disseminação
dos agentes autônomos, que são banqueiros que vão penetrando no varejo, né, e vão ajudando o cliente, gerando negócio, trazendo investimento, trazendo, né, alocação de capital na ponta. Putz, é muito, muito, muito bonita, muito fundamental, e que tem mais banqueiros no Brasil, que é isso mesmo, precisa. Precisa. E aí, você trouxe esse ponto que se tem esse preconceito com o banqueiro de maneira geral, você também tem um preconceito com o vendedor, né? Eu sou Nenhuma. vendedor. Não, tem muita gente que tem esse preconceito com o vendedor, né? Eu sou um grande admirador de vendedores. Você tem esse preconceito com o vendedor. As pessoas falam assim, sou vendedor. Pô, encheu meu saco, vai querer me vender alguma coisa. Toda conversa ele vai achar que vai me vender. Então, você tem preconceito com várias áreas no Brasil, de maneira geral. Isso é uma mentalidade que precisa ser mudada. E falando sobre mentalidade... A gente fala tanto em diversidade, né? A gente precisa de vendedor, de banqueiro, de professor, de médico, precisa de tudo. Então tem que ter todos fazem o seu papel, de maneira geral. E aí, a gente falando de mentalidade, que a mentalidade do brasileiro precisa mudar, eu tenho que aproveitar um cara com a tua mentalidade aqui para poder falar sobre isso. Você é um cara que tem uma mentalidade... A gente olha a tua trajetória, a gente vê que você não tem uma mentalidade comum. Não à toa, você alcançou objetivos, alcançou resultados que também não são comuns, são incomuns. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa tua mentalidade. Você acha que ela foi adquirida como? Você acha que foi adquirida no esporte? Você acha que foi adquirida no lado militar? Foi adquirida com teu pai em casa? Tem que me ajudar. O que você acha que não é comum, assim, só pra me ajudar? Porque... Não, obviamente, você conseguir chegar em tão pouco tempo, né, trabalhando no mercado financeiro, você chegou a diretor em pouquíssimo tempo, depois você chegou como CFO, depois, né, numa companhia lá na Inglaterra, depois você virou o presidente do BNDES. Quantos chegam até esse cargo? Essa mentalidade, obviamente, a tua mentalidade de se desafiar... acho que é por aí, tá bom. Eu acho que assim... Eu tô pensando aqui, tá? Mas eu acho que eu consigo enxergar as coisas antes delas acontecerem. Então, por ser treinado nesse mundo de investimento, você é basicamente treinado a antecipar o que vai acontecer. Tem que ver, qual o setor que vai crescer mais, ou de rodovia ou de saneamento, ou vai ter problema no setor elétrico. Então, você vai fazendo essa alocação. Uhum. E desde o começo da minha carreira em private equity e crédito, são tipos de investimentos que você tem que pensar em 2, 5, 10 anos. Não adianta você pensar em uma semana. Então, fui treinado a ter essa visão de farol mais alto, que meu pai fala. E acho que a segunda coisa, mano, assim, é não ter medo de apostar no que eu tô vendo. E não ter medo de errar. Confiar em si mesmo. Confia, né? Bicho. Confia, assim. Então, dado que eu tenho essa capacidade, né, pelo menos eu acho que eu tenho, acredito que eu tenho, de antecipar, mas na verdade que meus históricos de investimento mostram que isso é verdade, né? E eu não tenho medo de errar, cara, eu vou de cabeça. Porque eu acho que as pessoas, assim, se eu puder dar um conselho aqui, né, pegando a tua provocação, bicho, não tenha medo de errar. Pelo contrário, cometa seus erros. Agora, aprende com eles, né? E aí, acho que as pessoas têm medo de errar muito parte do como é que posso dizer? Do clamor social da derrota. Isso acho que é um fracasso, cara. Não tenha medo de errar. Pelo contrário, erre, reconhece e vai pra frente. E na hora que você tira o medo de errar, ou até o medo de ser você mesmo, né? Assim, às vezes você tá num lugar, né? Assim, vou falar um negócio. Não, ai meu Deus, será que eu vou falar? Será que as pessoas vão me ouvir? Tá? Fala, cara. Na terceira vez que falar uma besteira, tu vai corrigir, não vai falar mais, você vai aprender com aquilo. Na hora que você perde esse medo de errar, acho que até pelo aspecto do julgamento coletivo do erro, você gera mais coragem para seguir o teu instinto. Aquilo que você acredita, né? E aí você tem um lado racional disso e o lado irracional. Então, assim, tem um lado racional que é do investimento e tem um lado do Papai do Céu falando com a gente. E o Papai do Céu fica assim, ó, vai lá, faz isso, confia. E a gente escuta o Papai do Céu, né? Ele fala com a gente todo dia. Só que aí você fica assim, ai meu Deus, será que eu vou mesmo? Será que eu vou? Aí quando você vai lá, faz tua oração, faz tua meditação, vai pra igreja, pensa, aí você vai... Na quinta vez que o Papai do Céu te falar aquilo, assim, cara, vai, mano, vai. Acho que meu cérebro tá me dizendo alguma coisa. Ah, não, a minha mulher falou que não vai dar certo, meu amigo falou que é maluquice. Caraca, mas se Deus tá falando contigo, tu vai contra Deus, bicho. Assuma, né? Vai pra dentro. Então, acho que ao longo da minha vida, Deus foi colocando na minha frente muitas coisas, assim, que pra mim foram ficando muito claras. Coisas que eu possivelmente não estava preparado para elas, mas como eu sabia que era ele me direcionando... Você se capacitou ao longo do caminho. Zero medo. Ah, mas tu vai errar. Vou errar um monte de coisa. Milhares de coisas. A gente erra todo dia. Você vai pegar o elevador. Hoje eu peguei o elevador aqui e apertei o botão errado. Você apertou, você não dá errado. Errei. Qual o problema? Desce, pega o elevador, então... Tenta de novo. A gente erra todo dia. Então, acho que esse medo de errar, acho que trava muito a vida das pessoas, cara. Eu, graças a Deus, não tenho isso não, bicho. Eu vou pra dentro e vamos consertando. E essa mentalidade que você tem hoje, você acha que qualquer pessoa pode adquiri-la? Ou é algo muito, muito pessoal, é algo difícil?
Você acha que isso tá por todas as transformações, por tudo que você passou hoje? Você acha que isso é aprendível? Cara, eu acho que Não sei se assim, essa palavra existe. eu acho que não. Eu acho que sobre a ótica de investimentos, eu acho que é aprendível, né? Acho que é ensinável logo, lógico, mas eu acho que tem um perfil para aquilo, tá? Agora, conversar com Deus, não, bicho. Conversar com Entendi. Deus e receber o recado dele, todos nós nascemos cuidando de nós. A dificuldade é ouvir. Alguns podem mais e menos dificuldade. A primeira dificuldade é entender que ele está falando contigo. A segunda dificuldade é ter coragem de seguir um negócio que que a gente chama de instinto, né? Ah, instinto. Não, é Deus falando contigo, cara, vai. Então, acho que a parte de investimento dá para ensinar, mas depende muito do perfil da pessoa. Realmente, o cara tem que estar treinado, tem que ter o perfil de gostar daquilo, né? Aquele friozinho na barriga, de tomar risco. Sim. Nem todo mundo é desse jeito, tá? Agora, outra parte não, de você seguir teu caminho, seguir teu karma, de seguir teu dharma, todo mundo deveria ir pra lá. Quando eu fundei esse podcast, você deve imaginar, eu não era um cara acostumado a falar em público, então o primeiro episódio foi de longe o mais difícil. O que as pessoas vão pensar? O que vai acontecer se eu falar alguma besteira? E aí eu Certeza comecei... que você falou besteira. Com certeza, óbvio. Se for olhar o meu episódio hoje contigo, com o episódio 21 em relação ao episódio 1, nossa, eu acho que eu não tenho nem mais coragem de ver o episódio 1. Só que todos os episódios me trouxeram aqui a tá conseguindo também conversar contigo aqui hoje, a tá te trazendo aqui. E hoje, nesse episódio, eu tô falando muita besteira também. Óbvio. Só que no episódio 100, eu não vou estar mais falando tanta besteira. Então, esse é o ponto. Eu acho que essa trend do Instagram, não sei se você tá acompanhando, tá surgindo, primeiro você começa, depois você melhora, que Maneiro. muitas pessoas estão fazendo. Maneiro. Ou seja, mas é maneiro. comece e depois isso aí. você vai melhorando. Porque, assim, nos primeiros meses do podcast Bússola Profissional, eu tinha um episódio a cada 2 meses. E agora a gente tá com um episódio praticamente toda semana e gravando. Então, primeiro começa, depois você melhora. Gostei. Vou usar essa. Começa, depois melhora, bicho. Começa. Ah, não sei, cara. Deixa eu falar um palavrão aqui. Dá a porra do primeiro passo. Aí tu empurra o cara e dá o primeiro passo e Exatamente. ele vai andando. O primeiro passo é o mais importante, né? Aí vai errar, e vai se machucar, vai tropeçar e vambora. E vamos indo. Só que esse medo de se machucar é o que atrapalha muita gente. Pois é, cara. Eu gosto de algumas frases assim. Eu acho que eu ouvi uma do Thiago Nigro uma vez que ele falava assim: o lugar onde mais sonhos foram perdidos é no cemitério, assim, vários sonhos que não aconteceram, vários primeiros passos que não foram dados, várias coisas que poderiam ter acontecido e você, por medo do julgamento, por medo do que tua vizinha vai falar, do teu vizinho, ou seja, o medo do julgamento ali, às vezes, de pessoas que você nem conhece, que nem te conhecem. E a gente acho que se coloca muita importância, né? Pois é. As pessoas tão vão cagando esquecer pra daí, gente. exatamente. Tá cagando pra A gente. pessoa pode passar e falar assim, falar mal pra caramba, e depois a pessoa vai esquecer de mim. As outras isso mesmo. 24 horas, e as outras 23 horas e 59 minutos, a pessoa já esqueceu de mim. Foi 1 minuto que ela passou me exato. julgando. E depois ela... As pessoas se acham tão importantes. Tão importante, né? Acho que o nego vai reparar o erro dela. Ah, Caramba, ele errou português, ele errou em português no podcast. Agora todo mundo quer saber da minha vida. O nego tá cagando pra minha vida. Posso cometer 30 erros, o nego vai estar nem aí. Exatamente. E aí, querendo te trazer, assim, obviamente você se mostrou um cara bem espiritualizado assim, em querer acreditar em Deus, em estar ouvindo a voz. Isso é muito legal. E aí vem uma pergunta que era um tanto quanto profunda. Você acha que o teu lado profissional, ele se une hoje ao teu lado espiritual na forma de um propósito com o que você faz hoje? Totalmente. Durante boa parte da minha vida, mano, eu tentei segregar os Gustavos, vou chamar assim, os montesanos. Então, na minha cabeça, lá, há 20 anos atrás, eu achei que eu tinha um Gustavo do trabalho, um Gustavo da balada pros amigos, um Gustavo da família, e as coisas eram segregadas. Pô, me ferrei completamente, assim. Você querer ser uma pessoa com cada um, né? E você achar que a nossa vida é compartimentada em forma de personagens. E não é, cara. Não é. A gente é um só. Então, todo o nosso lado familiar, espiritual, profissional, social, saúde, filosófico, tá tudo junto, cara. Óbvio, quando você tá no trabalho, você vai trabalhar um lado mais racional, né? Um pouco, talvez, né? Ser um pouco mais ali, né? Não tão informal nas relações pessoais. Quando você tá em casa, você né? Tem que ser mais informal. Você não vai falar com a tua filha e tua mulher: bom dia, vocês estão bem para o café? Posso abrir aqui nosso café? Vamos falar na Excelência. Você não vai falar assim em casa. Mas General. No final do dia, é a mesma pessoa. Eu tive que apanhar bastante para aprender isso, bicho. Apanhei bastante. Mas graças a Deus, acho que hoje já superei esse aprendizado. E no final é um só que você vai trabalhando ali, né, os skills, as qualidades, os desafios em cada um dos ambientes. Mas quem tenta segregar, meu amigo, até onde eu vi, nunca deu certo. Nunca deu certo. Então, respondendo, acho que o lado espiritual tá aqui com a gente conversando. Com certeza. Tá no trabalho, tá na família, tá no ginástica, tá em tudo quanto é lugar. Assim como o social, saúde,
o acadêmico, o profissional, tá tudo junto. Eu não digo que eu sou um cara espiritualizado, mas eu sou um cara que acredita muito. Acredito, né, no espiritismo do kardecismo. E eu sou um cara que eu também tento ouvir essa voz que você ouve o tempo inteiro. E pelo que eu vejo ao longo da tua trajetória, você ouviu essa voz várias Bastante, vezes. E essa sim. voz te guiou. Sim. Então, um conselho também legal seria ouça a voz. Ouça a voz interior. Ouça a voz interior. E aí, sim, vamos também desmistificar. Cada um fala de um jeito, tá? Obviamente, claro. Tem gente que chama de intuição, Sim. tem gente que chama de voz interior, eu chamo de Deus, né? Tem gente que chama de, sei lá, do divino. Cada um tem um jeito de conectar. E aí pode ser espírita, kardecista, Sim, sim. sei lá, católico, muçulmano, não importa, assim, meditação, que é agnóstico, qualquer um. Mas ela tá lá falando contigo, cara, o tempo todo, assim, o tempo todo. Então, eu acho que eu sempre tive a capacidade de reconhecer, ouvir e seguir, assim, acho que todas as vezes que eu não seguia, que eu me lembre, eu me furo. Então, nem tento mais ir contra, bicho, desisto. E aí, indo por esse lado ainda sobre conselhos de outros profissionais, né? Dentro do nosso podcast é algo muito importante. Então, como você se definiu como um banqueiro, como um cara ativo do mercado financeiro, eu queria que você desse um conselho para um profissional hoje que está iniciando e está falando assim, não, eu quero trabalhar no mercado financeiro, eu quero ser um banqueiro, eu quero entrar de cabeça nesse mercado. Qual o principal conselho que você daria para essa pessoa? A primeira coisa é que o mercado financeiro, como qualquer mercado, ele precisa de vários bichos na floresta. Então não tem um perfil único. Então, assim, a pessoa é uma pessoa que ela gosta mais de estudar, pesquisar, acadêmico, um negócio assim, eu diria, um pouco mais estável, não tem um dia a dia tão volátil. Cara, tem departamento de pesquisa em banco. Super, super importante. Legal. Super importante. E você pode fazer pesquisa macroeconômica, microeconômica, pesquisa de commodities, pesquisa de novas tecnologias. Cara, o banco, na verdade, o mercado financeiro, ele vive de pegar essas informações de pesquisa e usá-las em investimentos de uma forma rentável. Então, tudo nasce na pesquisa, vou chamar assim, tá? Porra, tem outro cara que é um perfil mais comunicador. Bicho, o cliente é fundamental, o vendedor que você brincou aqui. Então tem vendedor de renda fixa, vendedor de ação, vendedor de conta bancária, vendedor de seguro, vendedor de previdência. Cara, tem milhões de vendedores. Aí tem um cara que é um cara que gosta mais, que a gente brinca de tomar risco, né? É o trader. Tem perfil para trader. Tem um cara que é um cara mais de operação, de processo, é o cara de operações ali, de back-office, de gestão. Então tem lugar para ele. Então a primeira coisa é desmistificar um perfil para o mercado financeiro. Isso não existe. Não existe. Então, tem todos os perfis necessários. Hoje, né, até comunicação é importante. Você vê hoje de Instagram, de vídeo. Então, assim, tem lugar para a gente, comunicação é muito importante. Então o mercado financeiro tem para todo mundo, cai para todo mundo, pelo contrário, a gente necessita de todo mundo, tá? Então acho que esse é o primeiro conselho. O segundo é um pouco do que eu falo para qualquer business de serviço. Então você falou aqui, né, que entrevistou médicos, dentistas. Qualquer business de serviço, o mais importante são as pessoas. Então assim, tendo uma cadeira em que você se sinta numa dinâmica de trabalho, ou trader, ou pesquisador, ou vendedor, mas numa dinâmica que você saia nutrido, né, que você saia feliz de fazer aquilo ali. Acho que a segunda coisa é quem são as pessoas que vão estar ao teu redor. Isso aí para qualquer business de serviço. Teu ambiente, no caso. As pessoas, do ambiente das pessoas. Então, se você é um professor, um médico, um contador, um banqueiro, um investimento, sei lá, qualquer business de serviço, pensa quem vai estar no teu lado, porque é um business feito de pessoas. Então, você estando no meio de pessoas em que você aprende com elas, gosta de estar ali naquele desafio e compartilha valores comuns, tu tá bem parado. Então, vê qual que é a tua função, né, vamos chamar assim, e quais são o grupo de pessoas que você vai estar no meio, tá? Os dois têm que estar bem, tá? E a terceira sugestão é viver o presente, assim. Viver o presente. Porque faça muito bem feito o que você está fazendo hoje, assim. Porque, especialmente no mundo financeiro, as coisas no Brasil são muito voláteis. Muito voláteis. Tudo muda muito rápido, né? Muda muito rápido. Então, por exemplo, um médico é uma carreira um pouco menos volátil, porque o cara tem que se preparar. Quando você vai para uma cirurgia, sei lá, de coração, você não quer que o cara experimente um risco com você. Não existe isso. E o coração é o coração. Óbvio que a ciência vai evoluindo, o cara vai mudando a prática dele paulatinamente. Né? Mas é um negócio progressivo. O Brasil não. O Brasil não. O Brasil, a inflação agora está explodindo, o juro está altíssimo. Daqui a 1 ano e meio, meu amigo, pode ser o contrário, pode ter um boom de mercado. Então, essa gangorra, né, que é o nosso Brasil de investimento na América do Sul, ela é muito grande. Isso faz com que as pessoas fiquem muito preocupadas, tentando antecipar ali, né? Especialmente um cara que está em início de carreira. Esquece isso, bicho. Mas esquece. Pega o teu trabalho hoje, bate a meta do teu semestre como nunca ninguém fez e seja melhor naquilo ali. Semestre seguinte, bata de novo e faça melhor ainda.
esquece daqui a 2 anos. Tipo, o cara que está no começo de carreira, esquece. Eu tenho que estar preocupado com isso. Como é que eu vou gerir a empresa, como é que vai ser a alocação. O cara que está começando a carreira, vê uma função que ele gosta, um grupo de pessoas que ele, né, confia que está no meio, e faz muito bem feito a cada 3 meses, cada 6 meses, e deixa o tempo acontecer. Legal demais. E essa é uma pergunta que eu faço para todos os ex-atletas aqui. Você ainda tem o adicional de ser ex-militar? Você acha que... A gente conversou um pouco sobre isso, mas é uma resposta mais objetiva que eu estava buscando. Você acha que a pessoa ter sido atleta, ela tem uma vantagem no mercado de trabalho, de maneira geral? Com certeza. Por que você Com acha certeza. isso? Eu diria que, primeiro, é resiliência mental. Então, assim, acho que o militar também tem muito isso, que é funcionar sob pressão. Então, quando você está ali fazendo treinamento de polo aquático, você literalmente sente dor, dói, né? Quando você está treinando fisicamente, dói ali de você treinar, pegar peso, remar, nadar. Chega uma hora que você está ali exausto fisicamente, tua cabeça tem que te segurar, botar a cabeça, a tua mente dominar e falar assim, cara, não vou deixar o cansaço nem a vontade de chorar me parar. Eu vou fazer isso. Depois que você treina isso várias e várias e várias e várias horas, você aprende a funcionar de dentro para fora. Então, assim, o que importa é dentro de mim, importa a minha cabeça. Depois de fora é que eu vou resolver. Senão você fica com uma, eu diria, resiliência mental que em ambientes um pouco mais ásperos ou desafiadores ou estressantes, você pode pecar, entendeu? Às vezes você quer ir embora, você não quer mais aquilo, Ou você você toma desiste. atitudes erradas, assim, você toma no impulso por estar nervoso, tá desesperado. Então, assim, eu acho que essa resiliência mental, ela ajuda muito o profissional. E aí você pode desenvolver isso de outras formas, né? Por exemplo, eu entrevistei um rapaz no outro dia, que o cara tinha sido músico profissional. Legal. E aí o cara treinava sozinho, com 13 anos, durante 5 horas por dia em casa. Caramba. Aí tu pega um garoto de 13 anos, trancado em casa, tocando guitarra durante 5 horas, estudando os acordes, pode experimentar o que esse cara desenvolveu, entendeu? Em questão Então, de disciplina, em questão de... Cara, muito legal. Então, acho que esse controle da mente, da tua resiliência, e você se comandar, eu acho que o esporte, assim, eu não conheço nada melhor do que o esporte. São os Esporte de alto diferenciais, nível né? para isso. Né? Sim, são os Vai disputar diferenciais. maratona, um Ironman, cara, o nível de treinamento que o cara tem que fazer para chegar lá, bicho. Nem importa se ele ganhou, tô cagando com o resultado final. Só ele completar a O prova. que importa né? é o processo. É Sim. o processo para ele completar uma prova. Exatamente. Entendi. Legal demais. E agora a gente chegando já indo pro finalzinho desse podcast, eu queria te perguntar, que é uma pergunta em comum que a gente faz aqui para todos os profissionais, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Pode ser pessoal, pode ser profissional. Puta, momento Eu acho que mais qualquer um dos difícil dois da a minha gente vai vida. aprender um pouco com você. Cara, o momento mais difícil da minha vida, eu acho que foi quando minha primeira filha nasceu, cara. Jura? Juro. Por quê? Cara, que eu não tava preparado. Mas você também não estava preparado em boa parte, Então, né? mas aí quando você fala de um ser humaninho pequeno, é mais Sim. complexo, né? Eu acho que, porra, ali eu apanhei pra cacete. Foi um momento desafiador, né? Pra mim, pessoalmente. Mas graças a Deus, minha filha tá bem, bonita, linda, maravilhosa hoje. Mas foi desafiador. Eu cresci pra caramba como pessoa. Acho que foi ali. Tava com 24 anos. Cara, você foi pai bem novo, né? Sim. Em relação ao Sim. que você fala. Enfim. Indo agora já, assim, bem pro final mesmo, queria te perguntar também quais são as tuas... Relacionado ao teu propósito, quais são as metas pro futuro? O que que você tem em mente aí? Obviamente, trabalhar pela IVE, mas bem a longo prazo, já que você é um cara com pensamento total no longo prazo. Cara, meu sonho é ver o Brasil um país que a gente olha pra dentro e fala assim, porra, tô muito orgulhoso desse país. Né? E as pessoas, os brasileiros orgulhosos do nosso país. Esse é o meu grande sonho. A hora que a gente estiver andando na rua, assim, cara, e não tiver mais violência, e, puta, a gente olhar pra nossa cultura e falar, pô, eu tenho samba, eu tenho Amazônia, eu tenho axé, eu tenho sertanejo, eu tenho a história do Brasil, e falar, uau, que sorte que eu nasci no Brasil, eu acho que é o meu grande sonho, assim. E a gente tem tudo pra fazer isso, tá? É muito mais próximo do que a gente imagina. E aí, pra isso precisa de professor, de advogado, de banqueiro, de político, precisa de todo mundo. De vendedor. Mas, assim, tendo passado 4 anos no governo, mano, assim, é totalmente factível, tá? É totalmente factível, assim. A potência que o Brasil tem não explorada é tão grande. E falta tanto capital humano no Brasil para explorar isso aqui, cara, assim, a oportunidade de a gente ficar 30 anos crescendo economicamente. O Brasil realmente, em algum momento, ele pode entrar num ciclo de crescer 10, 20, 30 anos seguidos, tá? Que nem aconteceu com a Coreia do Sul, que nem aconteceu com a China, que nem aconteceu com vários países na história, e que nem aconteceu com o Brasil, né? Até no século passado também. O Brasil, durante 50 anos, no século passado, foi um dos países que mais cresceu no mundo. A gente acha que pode passar por um ciclo desses novamente, pela quantidade de recurso não explorado que tem no nosso país e por ter tão pouca gente educada. Meu grande sonho é ver a gente, porra, muito orgulhoso do país que a gente tem, que, putz, é fora de série.
Por que você acredita tanto no Brasil? Por que você vê tanto potencial nesse país? Porque na hora que a gente fala de um mundo, né, que vai ter mais 2 bilhões de pessoas para serem alimentadas nos próximos 20 anos, então olha isso, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo hoje, mais ou menos. Se você for ver um gráfico da população, a gente foi crescendo devagarinho, e eu não vou lembrar o número aqui, tá? Posso estar errado. Mas nos últimos 100 anos, a gente passou de 2 bilhões para 8 bilhões. Posso estar errado aqui, depois você pesquisa aí. Nos próximos 20 anos, a gente vai passar de 8 para 10 bi. Caramba. E as teorias é que a gente vai estabilizar em 10 bi, tá? Na hora que você vê esse número de pessoas com necessidade de serem alimentadas, tá? E na hora que você vê o mundo inteiro a gente reduzindo a quantidade de ativos ambientais, então você pega, sei lá, vida marinha, qualquer estudo está reduzindo a quantidade de vida marinha. Recursos hídricos de água doce, reduzindo a quantidade de recurso hídrico. A floresta no mundo inteiro, reduzindo totalmente. Biodiversidade, qualquer indexador, tá? Eu não vou entrar nem no mérito aqui de gás de efeito estufa, que é um tema mais polêmico, aquecimento global, vou fugir desse tema. Mas você pega de quantidade de lixo no mundo, pode escolher, aumenta todo ano. Então o que está acontecendo? É mais gente para comer, tá? E o mundo consumindo mais recurso natural. Recursos ficando escassos. Ficando escasso. Lei de oferta e demanda, com certeza. O recurso fica escasso, ele sobe de preço. E quando você vê os bolsões do mundo que tem recurso para caramba, de qualquer coisa que você imagina, é aqui na América do Sul. Então, quando você pega aqui a América do Sul, o potencial que você tem de otimização desses recursos naturais e de mais pessoas no mundo para alimentar, e pelo fato de a gente ter aqui, literalmente, né, na esquina do mundo, tá longe de tudo, né? Geopoliticamente a gente é neutro e distante de tudo. Pode ter um conflito da Europa com a Ásia, dos Estados Unidos com a Europa. A gente aqui não muda muita coisa. Então essa posição, eu diria, meio isolada, que a Austrália lá, a Oceania também tem um pouco, torna essas duas regiões, eu diria, bastante interessantes para estar localizada, tá? Então, quando essa quantidade de pressão por preço de recursos naturais continuar subindo, e por carência de demanda alimentar continuar subindo, aqui é o lugar perfeito para isso. Nós estamos bem posicionados em questão geográfica. E aí, como a gente tem aqui uma democracia em amadurecimento, mas eu diria que existe ali já, né, o processo desde 89, e um mercado financeiro que é digno para país emergente, essa combinação ela faz com que o potencial de recursos que tem que ser desenvolvido no Brasil é muito, muito, muito maior do que a quantidade de capital humano que a gente tem. Então falta cérebro de tudo no Brasil. Falta cientista, falta pesquisador, falta técnico, falta engenheiro, falta tudo que você imagina. Falta tudo que você imagina. Então isso vai gerar uma demanda para a gente de profissionais, né, de gente, capital humano, para monetizar no bom sentido esse ativo, que, cara, tem um ciclo aqui de 30, 40 anos para acontecer, que a gente tenta ir e vai. Mas, de novo, tendo passado um pouquinho de tempo no governo, cara, assim, se você pega ali uns 8 anos de estabilização econômica, né, e gestão fiscal prudente e uma cabeça pró-mercado, pró-empreendedor, o Brasil vai crescer 20, 30 anos. Porque você vai tirar tantas amarras que tem, assim, que não são complexas de entendê-las, e que você passando por um ciclo de alta, aquilo ali sobe e depois você começa a mudar um pouco a cabeça social antagônica, né, ao capital privado que a gente tem no Brasil hoje, porque o resultado vai vir para a ponta. E as pessoas vão entender que, na verdade, é o empresário, é o empreendedor, né, o capital privado que produz aquela riqueza. E uma vez que isso aqui muda a mentalidade das pessoas, não volta mais. Eu gosto muito do empresário, que é o Flávio Augusto, ele fala sempre sobre... as pessoas sempre perguntam, Flávio, por que você empreende tanto no Brasil? Por que todos os seus negócios amanhã estão no Brasil? Ele falou assim, porque aqui onde tem mais problema, e onde tem mais problema eu consigo entregar a solução. Então eu também acho muito interessante essa fala dele. E aí eu acho que a última pergunta que eu tenho para te fazer, já zerei completamente a minha pauta aqui. Se o governo Bolsonaro, ou então a chapa com Paulo Guedes, voltando hoje para o governo e te oferecem uma cadeira lá dentro, você aceitaria voltar para a política? Hoje minha cabeça está 100% naiva, cara. Eu tô com um projeto que está no começo ainda, eu tenho que entregar esse projeto. Hoje eu não tô aberto a pensar em outra coisa que não seja isso, sendo bem sincero. Colocando tem como um monte foco. De compromisso. Sim. Começou a coisa, bichão, termina. Com certeza. Depois você pensa em outra coisa. Parar no meio é complexo, né? Eu tô no meio do ciclo ainda. Entendi. É isso, Gustavo. Não tenho nem palavras para te agradecer por todo esse papo aqui. Foi muito engrandecedor, muito conhecimento. Você é um dos convidados, assim, com
com o maior currículo que a gente trouxe aqui. Diferente, não tem mais um currículo diferente, foi muito legal, assim, muito bom te trazer aqui. A gente também traz profissionais que estão no início de carreira, a gente traz profissionais também que já estão há mais tempo na carreira, então tem vários profissionais aqui, mas foi muito legal trocar essa ideia com você, muito bom conversar, entender teu lado pessoal, entender teu lado profissional, entender como essa trajetória Como é que a gente pode aprender com essa trajetória de uma maneira geral? Eu também aprendi bastante, assim, aí te interrompendo aqui. Enquanto eu fui falando, eu fui refletindo aqui, e assim, se eu puder resumir aqui um pouco a trajetória, cara, eu entrei no IME por acaso, que eu fui lá fazer uma visita e o cara me falou de R$400, eu falei, vou fazer isso aqui, eu não tinha um planejamento. Depois eu entrei no meu estágio porque era o que tinha. Aí depois eu fui parar no Pactual porque era um negócio que... Depois eu fui parar em Londres porque... Então toda a minha vida, cara, foi o Papai do Céu que foi me tacando as coisas assim. Eu nunca planejei tanto aquilo, as coisas foram acontecendo. Então, obrigado pela oportunidade, porque eu nunca tinha feito esse deparo. Então, acho que, apesar de, né, ter desenvolvido a capacidade de enxergar por ser um investidor, no final, minha vida foi uma série de fatos que foram acontecendo. E aí, a recomendação que a gente falou aqui junto de não ter medo, né? Então, obrigado por me fazer aqui verbalizar esse resumo que eu nunca tinha feito pra mim mesmo. Vou terminar esse podcast com uma frase do meu velho pai, que sempre falou pra mim essa frase a vida inteira. A vida é uma sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente. Boa, muito bom. Obrigado. obrigado, Gustavo. Enfim, olhando agora pra câmera, aqueles 2 recados de sempre pra gente finalizar esse podcast. Para você indicar, se você tiver interesse em indicar profissionais... Fala quem você quer ver aqui pra gente, se você quer ver um profissional da área da arquitetura, qual profissional a gente não trouxe, indica pra gente aqui no nosso Instagram, podcast Bússola Profissional, a gente vai deixar aqui embaixo. A gente também vai deixar as redes da IVE pro LinkedIn do Gustavo Montezano também aqui pra você dar uma olhada, pra você acompanhar. O Gustavo não tem Instagram, ele trabalha no LinkedIn. E a gente vai deixar todas essas redes pra vocês acompanharem, tá? Então, não esquece, qualquer profissional do Brasil, a gente tá com uma meta esse ano de pelo menos para 2, 3 estados diferentes para falar com profissionais de todo o Brasil. Então, é de Brasília, é de Manaus, em qualquer lugar, entre em contato que a gente vai tentar combinar de chegar até esse profissional para trazer ele aqui no nosso programa. O objetivo é falar com profissionais de todo o país, beleza? E aí o último recado para você que é empresário, sei que a gente já falou isso lá no início, mas deixar claro mais uma vez, é sobre a Tá no Bolso. Você que é empresário e que tá querendo aumentar as suas vendas no digital, a gente vai deixar o QR Code aqui embaixo para você entrar em contato com a Tá no Bolso. O que a Tá no Bolso ela pode te ajudar? A Tá no Bolso ela tem a promessa de te ajudar e aumentar as suas vendas em até 300%. Esse é o resultado hoje que as empresas que estão com a Tá no Bolso vêm tendo. E ela promete esse resultado, ela fala sobre esse resultado com base em alguns produtos que ela hoje utiliza e fornece para esses empresários. A gente está falando do FGTS Pay, ou seja, você vai oferecer para o teu cliente a oportunidade dele pagar com o FGTS. Além disso, ele também tem a inteligência artificial na hora da recuperação de vendas. Então, aquele cliente futuro cliente, aquele lead que entrou em contato, que botou um produto no carrinho e ele, esqueceu, ele sumiu, aconteceu qualquer outra coisa, por inteligência artificial a Tá no Bolso pode correr atrás desse cliente sem que você precise ficar mandando mensagem, ser aquele cara chato. E por último, ainda para aquele cliente que está te devendo, aquele cliente que não pagou um boleto, que está com um atraso, o cartão de crédito deu algum problema, a Tá no Bolso ela vai conseguir te ajudar porque ela também tem uma inteligência artificial que cuida dos devedores, que cuida de pessoas que ainda não finalizaram o pagamento ou que estão devendo alguma coisa, tá? Então a Tá no Bolso ela pode te ajudar dessa maneira. E obviamente não posso esquecer que a Tá no Bolso é a única empresa, ou ela é a única e a primeira empresa que fazem toda essa jornada que eu te falei, tanto do FGTS Pay, quanto da parte da recuperação de vendas, quanto da parte de recuperação do devedor. Toda essa jornada da Tá no Bolso é pelo WhatsApp. Então você vai poder dar toda essa oportunidade para o teu cliente sem ele sair do WhatsApp, que é o local que ele com certeza mais está no dia dele, tá bom? E aí pra gente, chegando nessa reta final, dados os recados, eu vou ficando por aqui. A mais um episódio do podcast Bússola Profissional com Gustavo Montezano. Eu fico por aqui e um grande abraço.